A história começa com um chefão do crime sentado em uma reunião com seus associados, lembrando a todos que eles estão no ramo de empregos temporários há mais de 15 anos. Já dá para perceber que este é um homem que tem pouquíssima consideração pelos outros seres humanos, já que ele usa homens como cadeiras para seus associados se sentarem, e ainda utiliza a mão de um deles como cinzeiro. Hoje marca uma ocasião importante para a operação suspeita deles, então decidem comemorar. Uma taça de vinho é servida por um cara de óculos, e então passada para um provador dar o primeiro gole e confirmar que não há veneno antes que o chefão beba. O provador toma um gole e dá o sinal verde, dizendo que a bebida está limpa. Com isso, o chefão serve um copo para si mesmo e dá um gole, mas quase imediatamente após esse único gole, ele começa a desabar, deixando claro que a bebida estava de fato envenenada. Os outros imediatamente agarram o provador, presumindo que ele é o responsável, mas na verdade foi obra do cara que serviu a bebida desde o início, Hikaru Gero. Com isso resolvido, Gero troca de volta para suas roupas normais e vai para casa, mas no caminho ele vê uma linda garota loira beijando um homem dentro do carro dele. Gero fica tão distraído observando os dois que acaba andando direto contra uma parede. Mais tarde naquela noite, depois que Gero chega em casa, ele se acomoda com um sorvete enquanto sua irmã mais nova, Akari, pergunta como ele conseguiu fazer o veneno passar pelo provador. Gero explica que tudo o que fez foi desenvolver lentamente uma imunidade no provador ao longo do tempo. Ele passou 3 meses adicionando discretamente pequenas doses de veneno na comida do provador, até que o corpo dele fosse capaz de suportar uma quantidade letal. Akari ouve isso e diz que deve ter dado um trabalho enorme, e Gero admite que realmente deu. Ninguém jamais esperaria que alguém fosse tão longe assim, e é exatamente por isso que eles conseguem continuar no ramo de assassinos de aluguel. Fora isso, Akari pergunta a Gero se ele já pensou em se casar, e Gero quase se engasga com sorvete ao ouvir a pergunta. Gero sinceramente acredita que tem pouquíssimas chances de se casar algum dia, especialmente porque quase não tem contato com mulheres nesse tipo de trabalho. Ele se lembra de que a avó deles quer que um dos dois assuma como o novo líder do clã do veneno, e quando ele disse que não podia porque era solteiro, ela tratou de arranjar um casamento com uma completa desconhecida de uma família secundária, e quase o forçou a se casar na hora. Gero sabe que isso significa que se continuar solteiro, a linhagem dos mestres do veneno vai acabar com ele. Akari reconhece isso, acrescentando que também não é como se ela conseguisse imaginar garotas correndo atrás dele de qualquer forma. Gero então pega o celular e vê uma mensagem do mestre dos insetos, então sai para comer algo com ele. Eles conversam um pouco e Gero comenta que pretende passar o resto da vida solteiro, mas é aí que o mestre dos insetos menciona que na verdade está pensando em se casar em breve, com uma garota quieta e doce que conheceu há pouco tempo. Gero fica genuinamente surpreso, porque sempre imaginou que o mestre dos insetos acabaria envelhecendo sozinho. De qualquer forma, o mestre dos insetos faz questão de lembrar Gero de que, só porque ele vai se casar, isso não muda o fato de que eles continuam sendo bons amigos. Dito isso, o mestre dos insetos ativa suas pernas de inseto e começa a ir embora, mas Gero o chama de volta no último segundo e diz que sempre viu o casamento como algo negativo, mas depois de ouvir ele falar sobre isso naquela noite, está começando a pensar que talvez não seja tão ruim assim. No dia seguinte, Gero vai para um novo trabalho, e no caminho o homem que o contratou começa a falar sobre as garotas que trabalham no escritório dele, mas Gero simplesmente ignora e diz para ele focar no que vieram fazer. Em seguida, o homem apresenta a Gero o próximo alvo da lista que precisa ser eliminado, uma mulher chamada Mei, uma golpista de casamentos de coração frio que tem causado muitos problemas. Ele pede para Gero cuidar dela. Gero não perde tempo e injeta nela um soro, dizendo que ela está prestes a sofrer uma severa paralisia nervosa, que vai subir em direção ao cérebro. Ele diz que em questão de segundos, ela vai sentir uma dor agonizante, como se estivesse sendo rasgada por dentro. Mas em vez de se assustar, Mei começa a flertar com Gero. Gero não cai na provocação e acha que isso não passa de uma última tentativa desesperada de se salvar. Mei admite que enganou pessoas, mas explica que fez isso principalmente para pagar o tratamento do irmão mais novo, que está muito doente. Ela diz que aproveitou todas as oportunidades que encontrou e aceitou trabalhos que nunca poderia contar a ninguém, mas mesmo assim nunca foi suficiente. Ela cospe um pouco de sangue enquanto o veneno começa a fazer efeito e acrescenta que, se vai morrer com alguém que se parece exatamente com o homem que ama ao lado dela, então isso já é bom o suficiente. Ela encara Gero nos olhos e pede que, pelo menos, ele diga o nome dele antes que tudo acabe. Gero sente um leve calor subir ao rosto enquanto responde em voz baixa. Enquanto isso, o homem observa Gero trabalhando por uma tela, e as garotas ao redor começam a se perguntar por que ele está demorando tanto, questionando se ele é realmente tão bom quanto dizem.
avisem, mas o homem apenas manda que relaxem, porque ele vem da família Gero, um dos nomes mais antigos e respeitados no ramo de assassinatos, então não tem dúvidas de que ele vai concluir o trabalho. De volta com Gero, ele começa a se perguntar seriamente se Mei realmente tem sentimentos por ele, mas é nesse momento que a Kari liga e diz que está voltando para a casa principal, porque decidiu ajudar a produzir o próximo herdeiro da família Gero, e o novo mestre do veneno. Um dos membros da família secundária também está procurando uma parceira, então ela decidiu simplesmente se casar com ele. Gero a interrompe e diz que ela não precisa ir tão longe, mas a Kari lembra que a avó deles está completamente séria sobre ter um herdeiro, e até disse que, se a Kari se recusar, vai tirar a liberdade dela e forçar a situação. Por isso a Kari prefere fazer as coisas do seu próprio jeito, e nos próprios termos. Gero pergunta o que vai acontecer com a namorada dela, e a Kari simplesmente diz que vai ter que terminar com ela. Gero pede para ela esperar e não fazer nada ainda. Ele volta até Mei e pede ela em casamento. E explica que para se tornar o líder do clã do veneno, ele precisa estar casado, e como ela pelo menos tem sentimentos por ele, ele quer que seja com ela. Ele também menciona que poderia ajudar com a doença do irmão dela. Mei olha para ele com uma expressão brilhante que por um momento faz Gero sorrir, mas então seu rosto fica completamente frio enquanto ela diz que não há a menor chance de aceitar isso. Ela explica que já sabia que ia morrer de qualquer forma, então só quis tentar algo pela última vez por diversão, e agora pode partir em paz. Ela então diz que as outras pessoas se apaixonam e se casam porque realmente combinam entre si, mas no caso dele, ele nunca vai ser um bom par para alguém que ele pode acabar matando a qualquer momento sem pensar duas vezes. Ela diz a ele que se algum dia quiser ser um bom par para alguém, precisa começar sendo honesto sobre o que realmente sente, porque um casamento construído apenas por herança nunca vai durar. Gero ouve isso e finalmente se abre. Ele diz que mesmo sendo um assassino de sangue frio, ainda quer uma vida tranquila ao lado de alguém que ame. Ele quer alguém que o ame pelo que ele é, e que realmente se importe com seus sentimentos, mas acredita que isso nunca vai acontecer, porque nunca frequentou uma escola normal e nunca teve a chance de conhecer garotas. Ele viveu a vida inteira como um mestre do veneno, e foi treinado para nunca abrir o coração para ninguém. Mei começa a rir ao ouvir isso, porque ele acabou de compartilhar seus sentimentos com ela mesmo tendo acabado de se conhecerem. Ela diz que não é tão difícil quanto ele pensa. Tudo o que ele precisa fazer é conhecer diferentes tipos de pessoas, e mais cedo ou mais tarde vai encontrar a pessoa certa. Então ela diz para ele simplesmente terminar o trabalho. Enquanto fala isso, começa a chorar, percebendo que as contas médicas do irmão mais novo nunca mais serão pagas. De repente, o contratante chega com seu grupo e diz para Gero parar de perder tempo e matar Mei de uma vez. Mas Gero se recusa. Ele diz que não vai matá-la porque precisa dela. Ele acredita que Mei deve ser habilidosa em unir pessoas, já que foi escolhida para se casar dentro do grupo deles. Então quer contratá-la para isso. Ele promete que fará tudo o que puder para manter ela e seu irmão mais novo vivos. E em troca, quer que ela o ajude a encontrar alguém para se casar. Mei fica surpresa e um pouco animada ao ouvir isso, porque ninguém nunca disse algo assim para ela antes. Mas uma bala de repente passa raspando pelo rosto dela. O contratante diz que está decepcionado com Gero e que agora não tem escolha a não ser matá-lo. Ele acrescenta que matar o herdeiro do mestre do veneno vai colocá-los no topo do ramo. Gero diz que o contratante e seu grupo arruinam a vida das pessoas ao roubar empregos de gente comum e depois chantageá-las com o que descobrem. Gero explica que só mata pessoas ruins sem sentir culpa, então isso significa que todos eles se enquadram nisso. Gero então injeta em si mesmo um de seus soros, e o efeito atinge seu corpo imediatamente. Seus olhos ficam verdes e ele coloca uma máscara de gás. O contratante e seu grupo começam a atirar sem parar, mas quando os tiros cessam, tanto Gero quanto Mei desapareceram. O contratante olha para cima e os vê no teto, mas já é tarde demais. No instante seguinte, todos os seus homens estão no chão, fracos e incapazes de se levantar, porque Gero os envenenou. Mei fica chocada ao ver o quão habilidoso Gero realmente é, porque pensou que ele estava apenas falando antes. Gero diz a ela que só usou seu veneno 300 tormentos do inferno, então eles não vão morrer, mas a dor e o medo devem ser suficientes para impedi-los de fazer esse tipo de trabalho novamente. Depois disso, Gero liga para Kari e diz para ela não terminar com a namorada, porque ele vai se casar e assumir como o novo chefe do clã do veneno. A Kari fica feliz ao ouvir isso. Nesse momento, o contratante tenta fugir. No entanto, ele corre direto contra um espelho unidirecional e fica preso. Gero então lança uma agulha envenenada nas costas dele, causando o mesmo efeito dos outros e impedindo que ele escape. Depois disso, eles saem do prédio e se preparam para entrar em um táxi. Mei ainda não consegue se mover porque está na cadeira, então pede para Gero carregá-lo. Gero entra em pânico imediatamente, porque nunca tocou em uma garota fora do trabalho. Mei manda ele relaxar e então revela que
que na verdade é um homem. Isso choca Jero e o deixa sem palavras. Eles vão para um hotel onde Jero confirma que Mei é realmente um homem. Ele pergunta por que Mei usa roupas femininas. Mei explica que se veste como mulher quando engana homens e como homem quando engana mulheres. Ele diz que é mais divertido jogar dos dois lados. Mei então promete a Jero que quando terminar de ajudá-lo, ele será capaz de atrair tanto homens quanto mulheres. Mei diz a Jero que já o inscreveu em um evento de encontros e pede para ele preencher seus dados. No dia seguinte eles vão ao evento e percebem que há muito mais homens do que mulheres. Para resolver isso, Mei se veste como mulher e chama a atenção de vários homens, o que reduz o número de rivais que Jero precisa enfrentar. Jero aprende que a primeira impressão é muito importante, então Mei decide que eles precisam encontrar o charme natural dele e destacá-lo. Quando Jero conversa com a primeira garota, ele imediatamente diz que ganha milhões de dólares por ano. Isso faz com que ela perca o interesse e o rejeite. Quando ele conta a Mei o que aconteceu, Mei não se surpreende. Ele explica que começar falando de dinheiro só faz com que ele pareça arrogante. Mei diz pra Jero sorrir mais na próxima vez. Quando Jero tenta isso com outro grupo de garotas, seu sorriso parece forçado e desconfortável, e todas o rejeitam. No fim do dia, Jero fica frustrado, porque tudo saiu pior do que ele esperava. Mei então mostra a Jero um aplicativo de encontros, no qual o inscreveu e diz que ele já tem um encontro marcado. Mais tarde, durante o encontro, Jero tem dificuldade para comer, porque foi treinado como mestre do veneno a nunca comer comida que não foi preparada por ele mesmo. Quando finalmente cria coragem para dar uma mordida, seu encontro já foi embora. Depois de tudo isso, eles decidem parar por aquele dia e tentar novamente no dia seguinte. Quando Mei se vira para ir para casa, um jeep passa de repente e alguém o puxa para dentro antes de acelerar. Jero vê isso e corre atrás do carro, mas não consegue alcançá-lo. Dentro do carro, o homem pergunta a Mei o que ele fez com seu irmão mais velho, o contratante de antes, e por que ele de repente deixou os serviços de limpeza da família. Mei diz que não sabe de nada, mas o homem não acredita. Ele dispara um projétil de chumbo pela boca, que acerta o rosto de Mei e causa dor. Mesmo assim, Mei continua negando qualquer envolvimento. O homem se prepara para atirar novamente. Nesse momento, o motorista vê Jero parado no meio da estrada. Eles decidem não parar e tentam atropelá-lo. Instantes antes do carro atingi-lo, Jero salta por cima e atinge o veículo com um veneno térmico especial. O ataque é forte o suficiente para dividir o carro em movimento em duas partes. Jero persegue o carro destruído e consegue alcançá-lo. Quando o lado onde Mei está começa a cair de uma ponte, Jero chega a tempo e o puxa para a segurança, enquanto os outros caem na água abaixo. Enquanto segura Mei, Jero devolve o celular que ele havia deixado cair antes e agradece pelo dia. Ele diz que graças a Mei, conseguiu conhecer muitas garotas em um único dia. Ele admite que não é bom nisso, mas ainda assim quer a ajuda de Mei. Mei percebe que Jero não conseguiu nenhum único contato no evento, então pede o número dele. Mei se torna o primeiro amigo de verdade de Jero, mesmo que ele duvide que vá fazer muitos outros. Enquanto caminham juntos, Mei olha para Jero e se sente atraído por ele. Nesse momento ele entende que esse é o verdadeiro charme de Jero. No dia seguinte, Mei mostra um folheto para Jero e diz para ele encontrá-la na tarde seguinte na Galeria de Arte Oceânica Avocado. Jero não faz absolutamente nenhuma ideia de como uma galeria de arte em um navio de cruzeiro tem qualquer relação com ajudá-lo a se encontrar seu charme, mas Mei apenas diz para ele confiar no processo e seguir com isso. Então no dia seguinte, Mei se encontra com Jero na entrada do navio de cruzeiro e Jero fica genuinamente impressionado com o quão linda ela está. Pouco depois os dois entram na galeria de arte e Jero é imediatamente pego de surpresa por quão deslumbrante é o cenário lá dentro, embora ainda não consiga entender por que Mei o trouxe justamente para aquele lugar. Mei então explica que hoje vai servir como um ensaio de como um primeiro encontro realmente deve parecer e se sentir, com ela fazendo o papel do par dele. Ela aponta que mesmo que Jero conseguisse de alguma forma pegar o número de uma garota e marcar um encontro de verdade, a forma como ele se comporta agora faria tudo dar muito errado. Então ela acha muito melhor ele ir já tendo praticado e se preparado direito. O encontro de mentirinha começa, e Mei passa a descontar pontos de Jero toda vez que ele parece rígido demais ou estranho demais na maneira como age. Mas então, depois de um tempo andando por ali, Jero para no meio do caminho quando vê um kit de doces D e Y de 40 anos em exibição, avaliado em mais de 30 milhões de ienes. Algo nisso faz Jero começar a falar naturalmente e com uma personalidade genuína, e ele acaba tendo uma conversa surpreendentemente cativante com Mei sobre o kit de doces sem nem tentar. Mei fica impressionada o suficiente para dar a ele 30 pontos de bônus na hora, e pela primeira vez ela sente uma verdadeira esperança sobre do que ele pode ser capaz. Um pouco mais tarde, Mei chama a atenção de Jero para um homem de aparência
aparência estranha sentado no chão ali perto, mexendo inquieto sozinho, e pergunta o que ele acha dele. O primeiro instinto de Jero é pensar que o homem deve ser sem teto, ou está lidando com algum tipo de problema de saúde mental. Mas então um grupo de turistas de repente o reconhece e imediatamente se junta ao redor dele com entusiasmo. Mei explica que o homem não é ninguém menos que o Sr. Shiratori, um dos pintores jovens mais celebrados e conhecidos de todo o país. Ela o usa como um exemplo vivo para mostrar a Jero que as pessoas geralmente são atraídas por outras por causa de seus talentos e dons únicos. O Sr. Shiratori pode parecer e agir de uma forma completamente estranha para um desconhecido, mas seus fãs não o quereriam de outro jeito, porque ele já conquistou todos eles completamente por meio de sua habilidade extraordinária. Jero leva isso em consideração, mas diz a ela que não acha que tenha algo assim a seu favor. Mei diz que ele está enganado quanto a isso. Ela menciona o que aconteceu antes com o contato, quando ele acabou com uma sala inteira cheia de homens perigosos e atirou de lá sozinho. Ela diz que não tem absolutamente nenhuma dúvida de que algo assim é uma parte genuína do charme dele. Dito isso, ela diz para ele esquecer aplicativos de namoro e festas de matchmaking, porque acredita que a melhor forma de ele encontrar uma parceira é ajudando as pessoas. Ela sugere coisas como resgatar reféns, proteger pessoas importantes e deixar as garotas perceberem ele enquanto faz um bom trabalho. Jero fica surpreso com essa ideia, porque ele é um mestre dos venenos e seu trabalho habitual é assassinar pessoas. No entanto, Mei explica que não existe nenhuma regra que diga que ele também não pode ajudar os outros. Ao ouvir isso, Jero começa a pensar seriamente sobre o assunto. Mais tarde naquela noite, os guardas percebem que uma peça valiosa de arte está desaparecida. Eles rapidamente assumem que Himekawa é a responsável. Os guardas informam o piloto do navio, e ele começa a verificar se há barcos próximos que possam ter saído do cruzeiro. Quando não encontram nada, eles concluem que Himekawa ainda deve estar em algum lugar a bordo. O que eles não percebem é que Himekawa já está muito abaixo do nível do mar, se movendo em direção à terra com seu tubarão, Chomsky. Ela chega perto da costa e vê seus companheiros acenando para ela, então acredita que conseguiu escapar em segurança. De repente, um redemoinho se forma e puxa seus companheiros para dentro, pegando-a de surpresa. E então uma pessoa de terno branco salta em direção a ela. Ao mesmo tempo, Jero e Mei estão em um buffet. Jero agora está pensando seriamente na ideia de salvar pessoas. Então pergunta a Mei onde pode encontrar trabalhos desse tipo. Mei mostra a ele um site chamado Dark Nav, onde diferentes tipos de trabalhos são listados, incluindo capturar criminosos e impedir contrabandistas. Ela fica surpresa que Jero nunca tenha ouvido falar disso antes. E Jero explica que normalmente consegue seus trabalhos por meio de intermediários. Jero passa um tempo navegando pelo site até encontrar uma missão de resgate envolvendo Himekawa. O relatório diz que ela foi capturada por bandidos que estão exigindo a devolução de obras de arte que as autoridades confiscaram, em troca da libertação dela. Himekawa é conhecida por muitos como uma ladra famosa, mas a verdade é diferente. Colecionadores ricos e cruéis frequentemente roubam arte de pessoas que não podem se defender, e Himekawa secretamente devolve essas peças roubadas aos seus verdadeiros donos. Por causa disso, ela tem apoiadores leais. Um fã-clube dedicado a ela foi quem contratou Jero para resgatá-la. Mei não fica nem um pouco surpresa que Jero tenha sido o único a aparecer para o trabalho, já que não haveria muitas pessoas dispostas a assumir algo tão arriscado por um pagamento tão baixo. Ainda assim, ela acha que isso pode até jogar a favor deles, porque com quase nenhuma concorrência por perto, isso dá a Jero a oportunidade perfeita de se destacar e ser o cavaleiro de armadura brilhante dela. Jero se apresenta como um dos mestres dos venenos, e os homens que o contrataram ficam visivelmente chocados ao se verem diante de um verdadeiro mestre dos venenos. Enquanto isso, o sequestrador se inclina em direção a Himekawa e a provoca, dizendo que nunca encontrou alguém tão bonita quanto ela antes, e pedindo para que ela mude de lado e se junte a ele. Mas Himekawa recusa na hora, dizendo que só rouba por causas em que realmente acredita, e que sua missão é devolver cada obra de arte que ele roubou para as pessoas a quem elas realmente pertencem. Uma das pinturas que ele roubou pertencia a uma garotinha cuja mãe havia falecido, e Himekawa fez uma promessa pessoal para essa menina de que iria recuperá-la, não importava o que. O sequestrador se irrita ao ouvir tudo isso, e chama o Shio, que a agarra pelo pescoço e joga água nela sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Jero e Mei dão início à missão de resgate, e avançam por um shopping. É então que ao virarem uma esquina, dão de cara com dois guardas armados. Mas Jero se coloca imediatamente à frente dela, e derruba os dois com um único chute dividido, antes que eles possam fazer qualquer coisa. Mei começa a pensar que talvez devesse ficar para trás, e deixar Jero
Gero terminar a missão sozinho, mas Gero se abaixa e a ajuda a se levantar, dizendo de forma direta que precisa dela ao seu lado, o que já é o suficiente para dar a ela o impulso de confiança necessário para continuar. Enquanto isso, o Shio continua despejando seu ferro fluido sobre Himekawa, mas o chefe manda ele parar com isso e lidar com os intrusos que acabaram de invadir, então o Shio vai cuidar deles. De volta com Gero e Mei, enquanto continuam avançando pelo navio, Gero começa a ensaiar em voz baixa as falas que pretende usar com Himekawa, quando finalmente chegar até ela. É então que eles dão de cara com outro grupo de guardas bloqueando o caminho, mas Gero lida com todos eles com facilidade usando suas artes marciais, derrotando cada um com tranquilidade enquanto continua praticando suas cantadas em voz alta com Mei entre um golpe e outro. Os dois então entram juntos em um elevador e descem para a área inferior. Ao mesmo tempo, o chefe aponta uma arma para Himekawa. No início ela acha que ele vai matá-la de forma covarde, mas então ele muda e aponta a arma para a pintura. Ele diz para ela obedecer a tudo que ele disser, ou vai destruir a pintura. Himekawa percebe imediatamente que é a mesma pintura que ela prometeu devolver para uma garotinha. Ela não pode permitir que seja danificada, então concorda em seguir suas ordens sem resistir. Então, de repente, os braços do chefe são arrancados por uma força desconhecida, e ele fica extremamente assustado e começa a entrar em pânico. Depois disso, um ser estranho surge da parede, entra no corpo dele e o queima vivo por dentro. No entanto, isso não está realmente acontecendo na realidade. É apenas uma alucinação criada por causa do veneno que Gero havia dado a ele anteriormente. Gero então avança calmamente e se apresenta para Himekawa. Ele diz a ela que é o mestre que veio resgatá-la. Himekawa fica chocada que um mestre tenha vindo pessoalmente salvá-la. Ela também rapidamente diz a Gero que não tem dinheiro suficiente para pagar por esse trabalho, o que o pega completamente desprevenido, já que ele não planejou o que dizer depois da sua apresentação. Logo em seguida, Mei entra na sala e começa a tentar remover as correntes que estão prendendo Himekawa, mas de repente o Shio aparece por trás e agarra Himekawa com força, impedindo que ela se mova. Em resposta a isso, Gero imediatamente injeta em si mesmo um soro de aprimoramento que aumenta suas habilidades físicas muitas vezes além do seu limite normal. Ele então avança direto em direção a Ushio, mas ela de repente desaparece da vista e reaparece em outro lugar, deixando Himekawa para trás no meio da confusão. Por causa disso, Gero rapidamente lança Himekawa na direção de Mei para que ela possa mantê-la segura e fora de perigo. O Shio então ataca usando punhos de água. A força do ataque dela é tão grande que quebra o chão abaixo deles e faz com que ambos caiam e continuem lutando em um nível inferior do prédio. Depois disso, o Shio rapidamente avança novamente em direção a Gero, mas em vez de continuar atacando imediatamente, ela de repente pede desculpas por não ter se apresentado corretamente antes. Ela então oferece a ele seu cartão de visita. Ela já sabe que Gero é um mestre dos venenos e pergunta se ele quer resolver a situação em particular em vez de lutar. O Shio explica que também é uma mestra da água. Ela acredita que se dois mestres lutarem seriamente, o dano será grande demais, e irá muito além do que Gero está sendo pago por esse trabalho. Por causa disso, ela oferece a ele 10 vezes o valor que seu cliente prometeu originalmente se ele concordar em deixar Himekawa e abandonar completamente a missão. Enquanto isso, Mei está observando tudo o que está acontecendo e está completamente confusa com a situação. Nesse momento, a seringa de aprimoramento de Gero rola pelo chão em direção a ela. Ela percebe que ainda há um pouco de líquido dentro e estende a mão para pegá-la, mas Gero de repente grita para ela não tocar nisso. O Shio vê essa reação e imediatamente entende que a substância não é um soro comum, mas na verdade um veneno extremamente perigoso. O Shio então explica que os mestres herdam linhagens modificadas, que estão conectadas às suas habilidades especiais. No caso dos mestres dos venenos, sua linhagem fortalece o corpo quando é exposto a uma dose letal de veneno. No entanto, Gero explica que isso não é toda a verdade. Ele acrescenta que na realidade também é uma maldição que força os mestres dos venenos a terminar seu alvo antes que o próprio corpo entre em colapso completamente. Como Ushio também é uma mestra, Gero supõe que ela também deve ter uma linhagem modificada, mesmo que sua habilidade de controlar água pareça quase magia para ele. No entanto, Ushio não responde a essa suposição. Em vez disso, ela pergunta mais uma vez se Gero está disposto a chegar a um acordo e resolver tudo pacificamente. Quando Gero recusa novamente, o Shio começa a atacá-lo imediatamente. No início, a luta está a favor dela, e ela claramente está dominando, mas Gero rapidamente muda a situação ao cobrir a luva dela com veneno térmico, o que faz com que ela exploda de repente. Essa pequena abertura dá a Gero a chance de que ele precisa, e ele rapidamente segue com outro ataque que derruba o Shio no chão. Enquanto o Shio se levanta lentamente, ela fica chocada e confusa sobre como Gero conseguiu acertá-la 3 vezes, seguidas exatamente no mesmo ponto com precisão de
nível milimétrico. Gero então fala e diz que está fazendo tudo isso por Himekawa. Mesmo que eles sejam estranhos agora, ele acredita que ela pode se tornar muito importante para ele no futuro. Por causa disso, ele está disposto a arriscar completamente a própria vida por essa possibilidade, mesmo que isso acabe o matando. O Shio ouve o que Gero diz, e isso faz com que ela pense que ele amoleceu. Por causa disso, ela imediatamente libera sua linhagem modificada Chicotes do Inferno, e o ataca usando jatos de água em alta pressão. Os ataques vêm rapidamente e com muita força, mas Gero consegue desviar de todos eles. No entanto, durante a troca de golpes, Mei é atingida por um dos ataques, o que faz Gero ficar preocupado com o estado dela. À medida que a luta continua, Himekawa pergunta a Mei se ela está bem, e questiona por que ela está levando isso tão longe. Mei responde dizendo que isso é simplesmente o trabalho delas, e que a principal prioridade no momento é colocá-la em segurança. Ela diz a Himekawa para parar de se preocupar com elas, e simplesmente fugir enquanto ainda pode. No entanto, Himekawa se recusa a ir embora. Ela não é o tipo de pessoa que foge quando as coisas ficam perigosas. Em vez disso, ela pergunta a Mei como pode ajudar. E enquanto pensam nisso, as duas notam a seringa com veneno caída ali perto. Enquanto isso, Gero está começando a ser pressionado por Ushio. Ele já usou todas as suas agulhas e venenos, e sem eles não consegue contra-atacar direito. Ao mesmo tempo, os ataques constantes de Ushio dificultam que ele chegue perto o bastante para enfrentá-la diretamente. No meio da batalha, os pensamentos de Gero voltam para sua infância. Ele se lembra de ter sido treinado pelo líder do clã do veneno. Naquela época, ele foi avisado de que ninguém jamais poderia descobrir sobre a linhagem modificada do clã do veneno. Se alguém viesse a descobri-la por qualquer motivo, ele teria que eliminar essa pessoa sem hesitar. Gero sai dessa lembrança e volta a focar na luta. Nesse exato momento, Himekawa de repente se joga sobre ele e lhe mostra a seringa com veneno. Gero a lembra de que está ali para resgatá-la e diz mais uma vez para ela fugir. No entanto, Himekawa se recusa e diz que não é alguém que quer ser salva como uma princesa indefesa. Por isso, ela está disposta a lutar e ajudá-lo em vez disso. De repente, Ushio usa seus tentáculos de Hydra para agarrar Himekawa e puxá-la para longe. Ela zomba de Himekawa por ser tola o bastante para descer e se envolver na luta. Naquele momento, Gero se levanta e segura firmemente a seringa na mão. Ushio reconhece imediatamente o que é e manda que ele a solte agora mesmo. Gero deixa a seringa cair no chão. Assim que faz isso, ele avança na direção de Ushio, em uma velocidade incrível. Enquanto corre, ela olha para a seringa e percebe que está vazia. Isso a faz entender que Gero já tomou a dose do veneno. Quando ela percebe isso, já é tarde demais. Gero avança e a atinge com uma agulha envenenada diretamente no pescoço. O ataque faz efeito instantaneamente, e Ushio desaba na mesma hora. Depois disso, Gero segura Himekawa e a mantém em seus braços. No entanto, ao fazer isso, ele de repente percebe que suas mãos estão na zona de não toque. Isso o faz entrar em pânico, e ele rapidamente olha para Mei, pedindo ajuda. Pouco depois, Ushio acorda e vê Gero olhando para ela. Gero explica calmamente a técnica de água dela, e menciona que já leu sobre isso muitas vezes na biblioteca do clã do veneno. Ushio fica confusa, porque não consegue entender por que ele escolheu não matá-la quando claramente teve a chance de fazer isso. Gero então explica que veio até ali para resgatar Himekawa, não para matá-la. Agora que a derrotou, ele acredita que isso já é o suficiente para lhe dar uma lição, para que ela não volte a interferir com ele. Quanto ao outro sequestrador, Gero também decide não matá-lo. Em vez disso, ele o deixa ir com um aviso. Essa decisão irrita Ushio, e ela chama Gero de mole por poupar os dois. Gero responde dizendo que se alguém cruzar o caminho dele de novo, enfrentará sua toxina das 1000 tormentas, deixando claro que ele ainda é perigoso se for levado longe demais. Mei então pergunta a Himekawa se ela está bem com a forma como tudo acabou. Himekawa responde que está tudo bem para ela, porque não pretende ser capturada de novo de jeito nenhum. Depois disso, ela se oferece para dar uma carona a Gero e Mei. Os dois ficam chocados e quase entram em pânico quando percebem que vão cavalgar no tubarão de estimação de Himekawa, Chomsky, enquanto voltam. Algum tempo depois, Himekawa visita Aguerra e devolve o quadro de sua mãe. Aguerra e o pai dela ficam felizes e aliviados por tê-lo de volta. Ao mesmo tempo, o fã-clube da Himekawa observa esse momento por uma câmera e se emociona, achando a cena muito comovente. Enquanto isso, Gero fica parado de forma desajeitada em um canto, sem saber o que fazer. Himekawa o chama, porque Aguerra quer agradecê-lo pessoalmente. Gero vai se aproximando devagar, e enquanto Aguerra agradece, ele começa a ficar emocionado. Himekawa também agradece a Gero por tê-la salvado. Ela admite que quando ouviu pela primeira vez que ele era um mestre dos venenos, presumiu que ele seria frio e sem coração. No entanto, agora ela vê que ele é diferente, o que faz Gero corar levemente. Mei então toma a palavra e diz a Gero que nunca teve a chance de agradecê-lo direito por pagar o
tratamento de seu irmão. Ela mostra a ele fotos que o irmão enviou, mostrando o progresso de sua recuperação. Ela expressa o quanto é grata pelo que Jero fez. Mei ressalta que Jero impactou positivamente a vida de muitas pessoas, mesmo que ele não perceba isso. Ela lhe diz que deveria aceitar os elogios que está recebendo. Ouvir tudo isso deixa Jero muito emocionado, e ele sai em silêncio em direção ao banheiro, para colocar tudo para fora. No entanto, antes que possa ficar lá, o fã-clube da Himekawa o chama de volta para discutir o pagamento pelo trabalho. Nesse momento, Himekawa se pronuncia e explica que eles não têm dinheiro suficiente para pagá-lo por seus serviços. Em vez disso, ela diz que está disposta a oferecer qualquer outra coisa como compensação. Ao ouvir isso, Jero fica visivelmente sem jeito. Mei então toma a palavra e sugere que os três saiam para comemorar. Mais tarde naquela noite, Jero e Himekawa se sentam juntos de forma constrangida, esperando Mei chegar. No entanto, Mei decide de propósito não aparecer, porque quer deixar Jero sozinho com Himekawa e ver se algum tipo de conexão ou química pode surgir entre os dois. Ela manda uma mensagem para Jero, dizendo que afinal não vai conseguir ir e que ele terá que se virar sozinho. Quando Jero lê a mensagem, ele quase entra em pânico ao perceber que será apenas ele e Himekawa a noite inteira. Então Himekawa leva Jero a uma convenção de tubarões. Fica bem claro que esse tipo de evento não faz o estilo de Jero, mas Himekawa claramente está se divertindo e aproveitando muito. Depois disso, os dois se sentam para jantar. Enquanto isso, Mei os observa em segredo à distância. No entanto, ela rapidamente percebe que Jero já descobriu que foi ela quem armou tudo isso. Mei se lembra de que anteriormente tinha dito a Jero para sempre elogiar uma garota pelo que ela está vestindo. Mas em vez de fazer isso, Jero comenta de forma desajeitada que o colar de Himekawa parece uma lembrança antiga. Isso deixa tanto Mei quanto Himekawa completamente sem palavras. Jero então tenta várias formas diferentes de iniciar uma conversa com Himekawa, mas todas as tentativas fracassam e ficam mais constrangedoras do que a anterior. Mei observa tudo acontecendo e percebe que a situação está virando um desastre completo. Ela decide que não tem outra escolha a não ser intervir e ajudar. Ela conecta o celular a um monitor próximo e começa a enviar sinais para Jero, guiando-o sobre o que dizer. Ela o incentiva a puxar assunto perguntando a Himekawa sobre a infância dela. O gerente do restaurante percebe o que Mei está fazendo e manda que ela pare, mas ela rapidamente o convence a ficar quieto e deixá-la continuar. De volta à mesa, Himekawa percebe que Jero mal tocou na comida e pergunta sobre isso. Jero explica que por ter sido treinado desde muito novo para se tornar um mestre dos venenos, ele não pode comer com segurança alimentos que não foram preparados por ele mesmo. Ele diz que desde criança sempre cozinhou a própria comida e comeu sozinho. Himekawa diz que entende esse sentimento até certo ponto. Ela explica que também passou a maior parte da infância sozinha. Ela não tinha família e não tinha amigos no orfanato onde cresceu. Um dia, um homem rico que estava perto da morte decidiu adotá-la. No entanto, não foi porque se importava com ela de verdade, mas porque percebeu que não tinha ninguém para herdar sua fortuna e seu legado, e isso o assustou. Por causa disso, ela acabou herdando o nome Himekawa e uma grande fortuna. Ela explica que poderia ter vivido a vida inteira sem nunca precisar trabalhar. No entanto, um dia descobriu uma grande coleção de belas obras de arte escondidas dentro da mansão dele. Quando investigou mais a fundo, descobriu que aquelas obras haviam sido obtidas de forma ilegal. Ela acaba devolvendo todas as obras de arte aos seus verdadeiros donos, e fazer isso consome uma grande parte da fortuna de Himekawa, deixando-a sem dinheiro. Por causa disso, agora ela precisa trabalhar meio período 5 dias por semana, só para conseguir sobreviver. Depois de ouvir isso, Jero se lembra de como foi bom se sentir agradecido pelas pessoas mais cedo. Ele percebe que Himekawa vem fazendo coisas assim a vida inteira. Por causa disso, ele diz a ela que ela é realmente incrível pelo que fez. Ao ouvir isso, Himekawa começa a lacrimejar levemente enquanto olha para ele, porque é a primeira vez que alguém a elogia dessa forma. O clima entre os dois fica mais sério, e Mei faz sinais para Jero, incentivando-o a tomar coragem e pedir Himekawa em namoro. Jero reúne coragem, mas em vez de chamá-la para sair, ele pede para que ela seja sua amiga. Isso surpreende tanto Himekawa quanto Mei. Himekawa ri um pouco e diz que realmente achou que ele ia chamá-la para sair. Jero admite que queria fazer isso, mas explica que eles ainda não se conhecem de verdade. Ele diz que mesmo que talvez tenha causado uma boa impressão antes, existem lados sombrios dele dos quais não se orgulha e que não quer esconder para sempre. Ele olha seriamente para Himekawa e diz que quer que ela conheça quem ele realmente é. Ele afirma que se depois disso ela ainda puder aceitá-lo por completo, então ele vai chamá-la para sair de forma adequada. Ele acredita que esse é o primeiro passo em direção ao tipo de casamento e futuro que deseja. Mei assiste a tudo isso acontecer e fica completamente sem palavras com o rumo que as coisas tomam. Himekawa entende o
que Jero quer dizer. Ela concorda que começar como amigos está tudo bem pra ela. No entanto, também diz a ele que conquistar seu coração não vai ser fácil. Depois disso, os dois trocam números, e Jero a acompanha até o carro. Antes de Himekawa entrar no carro, ela menciona que já que ele não pode comer comida feita por outras pessoas, espera que da próxima vez ele cozinhe o almoço pros dois. Enquanto ele está ali parado, Mei surge de repente atrás dele, e diz que ele recebeu um novo trabalho como guarda-costas da filha única de um poderoso CEO. Jero reage na hora e salta pra trás, achando que aceitar esse trabalho seria como trair Himekawa. Mei o corrige e explica que isso não seria traição, porque ele e Himekawa são apenas amigos no momento. Ela também acrescenta que conhecer mais pessoas, especialmente diferentes tipos de garotas, vai ajudá-lo a ganhar mais experiência e a entender melhor os relacionamentos. Jero vê lógica nisso e acaba concordando. Um tempo depois, Jero começa seu trabalho como guarda-costas e assume uma nova missão. Seu trabalho é proteger a filha do CEO, Shiori, enquanto também a acompanha a uma festa universitária, mesmo entendendo perfeitamente que sua responsabilidade é ficar de olho em Shiori o tempo todo e garantir que nada aconteça com ela. Ele começa a ficar um pouco nervoso, porque essa é a primeira vez que ele vai a uma festa universitária. Acontece que Shiori é tão socialmente desajeitada quanto Jero. Ela tem dificuldade para se aproximar das pessoas, puxar conversa e se enturmar com os outros ao seu redor. Por causa disso, muitos dos estudantes na festa começam a pensar que ela é uma esquisita, o que só deixa tudo ainda mais desconfortável para ela. A cena então volta para o momento em que Jero foi apresentado a Shiori pela primeira vez por seu tio, Mitsuhiko. Mitsuhiko explica que quer contratar Jero como guarda-costas de Shiori, que está prestes a começar a universidade nesta primavera. No entanto, ele acredita que seria muito melhor se Jero fizesse o trabalho discretamente e sem chamar muita atenção, para que ninguém suspeitasse que Shiori estava sendo protegida. Mitsuhiko então continua explicando a situação da família com mais detalhes. Ele diz que o pai de Shiori construiu sua enorme empresa do zero, em uma única geração, criando um poderoso império empresarial através do próprio esforço. Infelizmente, ele faleceu no ano passado depois de sofrer com uma doença. Antes de morrer, porém, ele deixou um testamento dizendo que quando Shiori tivesse idade suficiente, ela herdaria a empresa e se tornaria a próxima CEO. Mas essa decisão criou um conflito dentro da família. Mitsuhiko explica que sua irmã mais velha, Futai, acredita que a empresa deveria pertencer a ela em vez disso. Ela rejeita o testamento e está fazendo tudo o que pode para garantir que seja ela quem herde o controle da empresa. Mitsuhiko admite que não sabe exatamente o que Futai está planejando, mas ouviu rumores perturbadores. De acordo com o que ele descobriu, ela pode ter contratado alguém que usa técnicas estranhas e incomuns para assassinar Shiori. Por causa dessa possibilidade, Mitsuhiko diz que não quer correr nem o menor risco com a segurança de Shiori. É por isso que ele escolheu especificamente contratar o principal membro do clã do veneno, acreditando que Jero é a melhor pessoa possível para esse trabalho. Pouco depois disso, Mei chega e entrega a Jero uma carteira de estudante falsa. Ela diz a ele que a partir desse momento sua identidade de disfarce será Oshima, um estudante universitário comum do terceiro ano. Jero aceita esse novo papel sem reclamar muito, e parece perfeitamente tranquilo com isso. Nesse instante, Shiori fala timidamente e diz que uma coisa que ela sempre quis experimentar durante a vida universitária é participar de uma festa com bebidas, como os outros estudantes fazem. Jero rejeita a ideia imediatamente e diz a ela que isso parece perigoso demais. No entanto, Shiori responde fazendo um olhar inocente de cachorrinho pidão. No momento em que Jero vê essa expressão, toda a resistência dele desaparece e ele concorda instantaneamente em deixá-la ir. Na festa com bebidas, chega a hora de todos se apresentarem um por um. Quando chega a vez de Shiori, ela se levanta nervosamente e se apresenta de um jeito rígido e desconfortável. Em vez de ajudá-la a se enturmar, isso só faz todo mundo ali pensar que ela é ainda mais estranha do que já achavam. Em seguida, chega a vez de Jero. Ele decide que essa é sua chance de provar que até mesmo um mestre do veneno pode se tornar a alma da festa. Querendo deixar uma forte impressão, ele se apresenta com confiança e então tenta imediatamente impressionar todo mundo virando 8 copos de cerveja ao mesmo tempo. Mei observa tudo de longe e já consegue perceber que isso vai acabar mal. Depois que Jero termina de beber os 8 copos, ele contrai o líquido dentro do estômago e então o puxa de volta pela boca no formato de uma cobra, usando um truque com polímero absorvente de água. Ele acredita que essa apresentação pelo menos vai lhe render alguns aplausos ou admiração. Em vez disso, todos que testemunham aquilo ficam completamente enojados e perturbados com o que acabaram de ver. Tentando superar aquele momento constrangedor, um dos estudantes percebe que ainda falta uma última pessoa se apresentar. Então,
quando um cara loiro sentado em silêncio no canto se levanta lentamente. Ele se apresenta calmamente como Naruko e não diz mais nada. O estudante pergunta em que ano ele está e qual curso ele faz, mas Naruko simplesmente responde que nada disso importa. Ele diz que a única coisa que importa é que conseguiu conhecer todos eles naquele momento. Depois de dizer isso, ele se senta de volta tranquilamente. As garotas da festa imediatamente o acham atraente e correm até ele, pedindo seu número de telefone e tentando chamar sua atenção. Ao ver isso acontecer, Gero percebe que existem níveis nesse jogo. Depois que a festa termina, todos voltam para casa. Gero reflete sobre como a noite foi ruim para os dois. Então pergunta a Shiori por que ela se forçou a participar da festa em primeiro lugar. Ele diz que entende que ela está destinada a herdar uma empresa e presume que ela queria melhorar suas habilidades de comunicação, mas ainda está curioso sobre o verdadeiro motivo dela. Shiori explica que querer ir à festa na verdade não tinha nada a ver com a empresa. Ela diz que pouco antes de seu pai falecer, ele lhe disse para parar de ser tão tímida e viver a vida ao máximo, porque a vida é muito mais divertida assim. Ela então diz a Gero e Mei que sabe que tudo o que precisa fazer é dar o primeiro passo, e as pessoas eventualmente vão gostar dela. Mesmo assim, ela não consegue parar de se preocupar e hesitar. Shiori também admite que nunca teve a chance de perguntar ao pai por que ele a escolheu para herdar a empresa. Por causa disso, ela quer se tornar mais forte, melhorar a si mesma e chegar ao ponto em que consiga rir do próprio medo, em vez de ser controlada por ele. Mas Gero rapidamente faz ela cair na real e lembra que ainda existe alguém por aí tentando matá-la. Mesmo depois de dizer isso, ele também fala que ela é livre para fazer o que quiser, porque não importa o que aconteça, ou quão perigosas as coisas fiquem, ele vai protegê-la. Ao ouvir essas palavras dele, Shiori imediatamente fica corada. De longe, Naruko observa os dois em segredo, enquanto faz um relatório para Futai. Isso revela que ele é o assassino que Futai contratou para eliminar Shiori. No dia seguinte, Naruko está tranquilamente aproveitando uma massagem, quando Futai aparece de repente e começa a repreendê-lo por estar demorando demais para se livrar de Shiori. Ela está claramente frustrada, porque a tarefa ainda não foi concluída e continua reclamando com ele. Naruko fica irritado com a implicância constante dela, então usa sua habilidade especial para interromper o processo de pensamento de Futai. Quando a mente dela se acalma e ela volta a ficar tranquila, ele casualmente diz que vai cuidar de tudo pessoalmente. Mais tarde naquela tarde, durante a aula, Mei não entende por que Gero está sequer se dando ao trabalho de prestar atenção na lição, já que ele não é realmente um aluno de verdade. Gero simplesmente diz que está achando a experiência divertida, porque tudo sobre essa vida escolar ainda é completamente novo para ele. Do lado de fora da sala, Naruko é visto meditando com foco intenso. Depois de um tempo, ele ativa sua técnica sonora, que cria uma série de ressonâncias de alta frequência. As ondas se espalham pela área e fazem a sala inteira experimentar uma gravidade extrema, forçando a cabeça de todos contra as mesas por causa da pressão. Ao mesmo tempo, parte do teto da sala de aula se quebra de repente e começa a cair diretamente em direção a Shiori. Sem perder um segundo, Gero injeta em si mesmo seu veneno de aprimoramento, que aumenta muito suas capacidades físicas. Com o corpo fortalecido, ele avança rapidamente e consegue salvar Shiori no último segundo, antes que os destroços pudessem esmagá-la. Naruko observa isso do lado de fora e fica surpreso por Gero ter conseguido proteger Shiori mesmo em condições tão terríveis e desfavoráveis. Ele se lembra de que pouco antes de Gero entrar em ação, ele injetou em si mesmo algum tipo de substância que melhorou instantaneamente seu corpo e seus movimentos. Naruko conclui que apenas alguém extremamente habilidoso conseguiria fazer algo assim com tanta eficiência. Por causa disso, ele acredita que a única pessoa capaz de fazer uma coisa dessas só pode ser um mestre do veneno. Ao mesmo tempo, Gero examina cuidadosamente o estranho ataque realizado contra a sala de aula. Depois de pensar melhor, ele chega à conclusão de que o único tipo de pessoa capaz de causar um ataque assim seria um mestre do som. Depois disso, eles se reagrupam no corredor, e Gero informa a Shiori que o que acabou de acontecer foi claramente uma tentativa de matá-la. Mei ouve isso e imediatamente começa a se perguntar se deveriam cancelar a viagem de acampamento por motivos de segurança. Gero diz que essa decisão provavelmente vai depender do que Mitsuhiko quer, embora no fundo ele presuma que Mitsuhiko provavelmente se recusará a deixar a viagem acontecer depois de um ataque tão perigoso. No entanto, para sua surpresa, quando Shiori pergunta sobre isso, Mitsuhiko acaba concordando em deixá-la ir. Ele diz que ela estava ansiosa por essa viagem de acampamento há muito tempo, então não quer tirar isso dela agora. Mas assim que eles vão embora, o que eles não percebem é que Mitsuhiko está sendo controlado pela técnica de Naruko. Poucos momentos depois, todos entram no ônibus e se preparam para partir. Enquanto anda de ônibus, Gero pensa cuidadosamente sobre o assassino que está mirando em Shiori, e percebe
percebe que se realmente quiser resolver esse problema, vai precisar confrontar o assassino diretamente em vez de apenas reagir aos ataques. Pouco depois eles chegam ao local do acampamento. No momento em que chegam lá, Jero imediatamente começa a tentar impressionar algumas das garotas mostrando suas habilidades culinárias. Sua comida e sua confiança começam a chamar bastante a atenção do grupo. Ao mesmo tempo, Shiori está tendo dificuldade para conhecer alguém ou entrar nas conversas durante o evento. Então começa a pensar em uma forma de chamar um pouco de atenção para si mesma. É então que ela tem a ideia de se fantasiar e apresentar alguns truques de mágica legais e engraçados para todo mundo. Sua pequena apresentação acaba agradando o público, e os estudantes ao redor dela começam a se divertir e a prestar atenção nela. No fim do dia, Jero elogia Shiori por ter se saído tão bem na apresentação dos truques de mágica. Shiori explica timidamente que aquilo era apenas uma pequena habilidade que ela aprendeu por estar próxima do mundo dos negócios de seu pai. Mas nesse instante, um dos estudantes de repente se manifesta e pergunta a todos se eles já ouviram falar da maldição de Chladni. Fica claro que ninguém entende a história, então ele começa a explicá-la. Ele diz que este lugar costumava ser uma vila, e os moradores faziam oferendas à divindade próxima até a Segunda Guerra Mundial. Segundo a lenda, uma vez a cada 2 anos. Sempre que as colheitas fracassavam, os moradores escolhiam a criança mais nova da vila e a trancavam dentro de um santuário próximo como sacrifício. Ele continua dizendo que depois da guerra, eles abandonaram esses costumes. No entanto, por algum motivo desconhecido, uma série de desastres naturais atingiu a vila. Embora quase 1000 pessoas já tenham vivido ali, não demorou muito até que todas elas fossem exterminadas. O grupo fica tenso ouvindo a história, mas então acaba sendo revelado que tudo não passava de uma história assustadora, que o estudante inventou na hora. Então todos relaxam e voltam a se soltar. Depois disso, as garotas decidem jogar um jogo juntas, e começam a se perguntar onde Naruko está, já que ninguém o vê há um bom tempo. Enquanto isso, Naruko na verdade está se movendo rápida e profundamente pela floresta. Ele já terminou de preparar várias armadilhas feitas especificamente para Shiori, e só pela expressão em seu rosto fica óbvio que ele está completamente confiante de que sairá por cima. Enquanto isso, o grupo decide se divertir ainda mais junto, indo até um santuário assustador. Para deixar tudo mais emocionante, eles montam um ponto de fotos ao longo do caminho, para poderem tirar fotos e guardar a lembrança. Depois de chegarem, eles se dividem em grupos menores, e Jero acaba caminhando com Shiori. Enquanto seguem em frente, Jero se lembra do que Mei lhe disse mais cedo. Ela explicou que era possível fazer uma garota pensar que gostava de você ao colocá-la em uma situação assustadora, fazendo com que seu coração acelerado parecesse amor. Jero entendeu o que ela quis dizer, mas ficou desconfortável com o quanto ela parecia gostar da ideia. Enquanto caminham, Shiori começa a pedir desculpas a Jero por ter ido à festa. Ela diz que se tivesse simplesmente ficado em casa, o trabalho dele teria sido muito mais fácil, e ele não teria precisado ir até ali e lidar com tudo aquilo. Jero diz a ela para não se preocupar com isso. Ele explica que um lugar como aquele, na verdade, reduz os tipos de ataques que eles poderiam enfrentar, o que torna as coisas um pouco mais seguras de certa forma. Então ele pede que ela prometa uma coisa. Ele diz para ela fazer o possível para se divertir. Momentos como aquele não acontecem com frequência, e ele acredita que seria um desperdício deixar o medo estragar tudo, mesmo que alguém esteja tentando matá-la. Ao ouvir isso, Shiori fica emocionada. Então ela decide registrar a lembrança, pegando seu bastão de selfie e tirando uma foto com ele. Depois de tirar a foto, ela olha para a imagem e fica paralisada de choque. O rosto de Jero na foto parece um espírito estranho. Confusa, ela rapidamente olha ao redor e percebe que Jero não está mais ao seu lado. O pânico toma conta dela, e ela começa a correr, tentando encontrá-lo. Depois de um momento, ela o vê parado perto de um tronco. Mas quando ele se vira, seu corpo começa a se transformar em um espírito sombrio e sobrenatural. A criatura então começa a persegui-la, mas ela consegue escapar por um tempo e se tranca em um prédio próximo. De alguma forma, o espírito consegue aparecer novamente bem na frente de Shiori, bloqueando completamente seu caminho, e começa a caminhar lentamente em sua direção, passo a passo, fazendo-a ficar ainda mais apavorada do que antes. Assim que ele chega perto o suficiente, uma luz de repente ilumina seu rosto, revelando que se trata do pai dela. Isso a deixa completamente confusa, porque ela sabe com certeza que seu pai está morto e não deveria estar ali, parado diante dela. Suas pernas fraquejam com o choque, e ela cai no chão. Então seu pai se senta calmamente no chão à sua frente, agindo como se nada estivesse errado, e oferece uma bebida a ela de um jeito muito casual. Shiori, ainda confusa, pergunta como ela sequer consegue falar com ele naquele momento. Em resposta, seu pai explica que ela está atualmente pairando entre a vida e a morte, existindo em um estado estranho como uma
uma oferenda ao Lord Cladni. Ao ouvir isso, Shiori rapidamente aproveita a chance para perguntar algo que estava em sua mente há muito tempo. Ela pergunta por que ele a escolheu para ser a sucessora da empresa em primeiro lugar. No entanto, antes que ele possa lhe dar uma resposta adequada, seu rosto de repente se divide em dois, e outro rosto surge de dentro dele. Esse novo rosto fala em um tom mais frio e diz a ela que se arrepende profundamente de tê-la escolhido como sucessora. Essas palavras atingem Shiori com força e partem seu coração instantaneamente. Antes que ela consiga sequer reagir direito, um desenho vermelho se espalha por seus olhos, mostrando que ela está sendo submetida a uma lavagem cerebral e perdendo o controle dos próprios pensamentos. A figura continua falando, dizendo a Shiori que ela sempre será um fracasso aos olhos dele, e que nunca corresponderá às suas expectativas. Então ele direciona a atenção dela para uma corda próxima, e diz que seria melhor ela simplesmente acabar com sua vida miserável usando a corda. Sob a influência da manipulação dele, Shiori gradualmente começa a acreditar em suas palavras e cai em um estado perigosamente sem esperança. Nesse ponto fica claro que o pai que ela viu antes não era real, mas na verdade o mesmo espírito de antes, que havia assumido a aparência dele para enganá-la. Pouco antes de ela seguir em frente com aquilo, Shiori de repente se lembra de um momento de seu passado em que foi capaz de fazer as pessoas felizes. Essa lembrança lhe dá uma explosão de emoção, e ela diz em voz alta que quer ser capaz de fazer aquilo de novo, e fazer as pessoas sorrirem com mais frequência. Agindo com base nesse sentimento, ela de repente corre em direção a um conjunto de portas próximo, e salta de um penhasco sem pensar direito. Quase imediatamente depois de pular, ela percebe o quão burra foi aquela decisão enquanto começa a cair direto para baixo. Enquanto está caindo, ela começa a pensar em todas as pessoas que a protegeram e a ajudaram, e percebe que, se morrer ali, estará decepcionando todas elas. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ela rapidamente coloca a mão dentro da mochila e puxa seu guarda-chuva. Por um breve momento ele consegue desacelerar um pouco sua queda, dando a ela um pouco de esperança, mas pouco depois o guarda-chuva se despedaça, deixando-a cair novamente sem nada para detê-la. Logo antes de ela virar uma panqueca, Jero aparece de repente no último segundo. Ele rapidamente joga uma camada de polímero absorvente de água embaixo deles, e então salta para pegá-la, pousando em segurança sobre ele. Shiori olha para Jero e se sente genuinamente aliviada e feliz por ele ter vindo salvá-la a tempo. Enquanto isso, Jero percebe rapidamente exatamente o que o assassino esteve tentando fazer esse tempo todo. Eles não podem matar Shiori diretamente, porque isso imediatamente os tornaria suspeitos. Então, em vez disso, estão tentando criar uma situação em que pareça que Shiori tirou a própria vida, ou morreu no que parece ser um acidente. Pouco depois dessa conclusão, Naruko chega ao local com um sorriso calmo e convencido no rosto. Jero comenta sobre o quão inteligente foi o truque de Naruko, reconhecendo que funcionou perfeitamente. Ele explica que no momento em que Shiori tirou aquela foto no ponto de fotos, Naruko usou um ataque de onda de choque contra ele, bagunçando seu senso de direção e separando-o de Shiori, tornando mais fácil atacá-la sozinha. Jero então diz a Shiori que eles não podem lutar contra Naruko daquela posição, e que precisam fugir o mais rápido possível. No entanto, Shiori diz a ele que nem consegue ficar de pé direito agora, porque seus joelhos cederam completamente depois de tudo o que acabou de acontecer. Sem outra escolha, ela se enrola desajeitadamente em Jero para se apoiar, o que faz ele corar levemente por causa da proximidade repentina. Jero então pega uma dose de seu soro de aprimoramento e a injeta em si mesmo para aumentar sua capacidade, e logo depois disso começa a correr para dentro da floresta, carregando Shiori com ele. Apesar de tudo isso, Naruko não parece nem um pouco incomodado. Em vez disso, ele calmamente puxa uma cadeira de massagem, se senta confortavelmente e começa a relaxar, como se não estivesse com pressa alguma. Enquanto Jero e Shiori se movem pela floresta, Naruko usa sua habilidade de sussurro mental para interferir nos pensamentos deles e perturbar suas mentes à distância. Jero percebe rapidamente o que está acontecendo e imediatamente entrega a Shiori um par de protetores de ouvido, dizendo para ela usá-los para bloquear o som. No entanto, Shiori diz a ele que já tem algo melhor. Ela tira um par de fones fofos com cancelamento de ruído. Ela coloca um em si mesma e entrega o outro para Jero, permitindo que ambos bloqueiem completamente o barulho externo. Porém, Naruko diz a eles que tentar bloquear o som foi na verdade o maior erro deles. Ele explica que quando o som continua se acumulando sem ser liberado, torna-se poderoso o suficiente para rasgar a própria pele. Quase imediatamente, um dos ataques sonoros avança na direção de Jero, mas ele reage rápido e consegue desviar com um movimento preciso, o que surpreende Naruko por um breve instante. Mesmo assim, Naruko rapidamente se acalma, porque sabe que Jero nunca foi o verdadeiro alvo desde o começo. Nesse momento, os olhos de Shiori são cobertos
novamente pelo mesmo desenho vermelho, mostrando que sua mente foi tomada mais uma vez. Sem aviso, ela pula de Gero e começa a correr sozinha para o fundo da floresta. Depois de correr por um tempo, ela para de repente ao começar a ver uma alucinação se formando diante dela. A figura assume a forma de seu tio Mitsuhiko. Ele olha friamente para ela e diz que a vê como nada além de um fardo, alguém que só causa problemas. Suas palavras a ferem profundamente, e seu coração começa a se partir sob o peso delas. Na realidade é Naruko falando por meio da alucinação, usando a dor dela contra ela. Justamente quando a situação piora, Gero aparece de repente do nada e chuta o falso Mitsuhiko no rosto com força, destruindo a ilusão instantaneamente. Sem perder tempo, ele se vira para Shiori e usa uma toxina para fazê-la dormir, sabendo que ela continuar acordada naquele estado só causaria ainda mais danos a ela. Naruko observa tudo isso de longe e não fica surpreso. Ele admite para si mesmo que alguém como Gero, que é habilidoso com venenos, seria capaz de superar suas táticas de alucinação. Gero então fala em voz alta na direção de Naruko, deixando claro que entende como suas habilidades funcionam. Ele explica que as ilusões e a lavagem cerebral de Naruko alcançam profundamente a mente de uma pessoa e puxam suas lembranças mais dolorosas e traumáticas, transformando-as em armas contra ela. Ele reconhece que isso torna Shiori um alvo fácil, mas também deixa claro que Naruko está subestimando-a. Gero afirma com firmeza que Shiori é mais forte do que ele pensa e que ela será capaz de superar isso. Ao mesmo tempo, Mei está se movendo pela área enquanto rastreia Gero e Shiori. Eventualmente, ela pula uma cerca próxima e os avista, mas é pega de surpresa pela posição em que Shiori está enrolada em Gero. Deixando isso de lado, Gero rapidamente diz a Mei para levar Shiori e colocá-la em segurança o mais rápido possível. Ele entende que, considerando como a situação se desenrolou até agora, Naruko já deve estar pensando em uma nova forma de matá-lo, especialmente porque seus planos já falharam 2 vezes. Por causa disso, Gero decide que vai lidar com Naruko pessoalmente. Enquanto isso, Naruko está pensando exatamente como Gero esperava. Ele planeja matar Gero primeiro e depois ir atrás de Shiori, e até parece animado com a ideia. Naruko analisa a situação e percebe que as agulhas envenenadas de Gero não serão eficazes se ele não conseguir chegar perto o suficiente para usá-las. Por causa disso, fica curioso para saber o que Gero pretende fazer agora, especialmente já que está se certificando de manter distância o tempo todo. Gero de repente avança para dentro da floresta, movendo-se rapidamente enquanto tenta cortar os fios de armadilha escondidos de Naruko, usando seu líquido venenoso. No entanto, quando o líquido entra em contato, ele fica chocado ao ver que não funciona de jeito nenhum, e em vez disso, simplesmente ricocheteia nos fios sem cortá-los. Naruko explica que seus fios vibram em uma velocidade extremamente alta, então não há como nenhum líquido tocá-los ou afetá-los direito. Por causa disso, o líquido venenoso de Gero não consegue cortá-los de jeito nenhum. Depois de dizer isso, Naruko decide que está na hora de acabar com tudo. Ele usa sua técnica de linhagem modificada e invoca um golem espiritual gigante, que aparece imediatamente e começa a atacar Gero sem hesitar. Gero reage rapidamente e consegue desviar dos ataques do golem, evitando ser esmagado. No entanto, no meio da luta, Naruko de repente estremece em choque. Ele percebe que algo está errado, porque seu golem parou de se mover de repente. Confuso, ele imediatamente salta para fora de seu barril de banho e começa a correr em direção ao local. Aquela situação não faz sentido para ele, porque ele não sentiu nenhum de seus fios sendo cortado ou perturbado. Quando Naruko finalmente chega à cena, ele vê o que aconteceu. O golem foi completamente imobilizado por cipós grossos e galhos de árvores que se enrolaram com força ao redor de seu corpo. Então Gero explica calmamente que usou um tipo especial de remédio vegetal que faz a vegetação ao redor crescer de forma rápida e descontrolada. Ele aponta que a técnica de Naruko tem uma fraqueza, como as árvores e plantas estão crescendo tão depressa. Naruko não consegue tocar notas precisas em seus fios, o que atrapalha seu controle. Mesmo depois de ouvir isso, Naruko não entra em pânico. Em vez disso, ele explica calmamente que o medo sempre existe no fundo da mente das pessoas, esperando em silêncio. Ele diz que já viu esses medos escondidos dentro dos outros, e tudo o que precisa fazer é fazê-los crescer ainda mais fortes. Pouco depois disso, os estudantes do passeio notam o golem gigante à distância, e imediatamente ficam aterrorizados com o que veem. Essa onda repentina de medo é exatamente o que Naruko precisa. Ele a usa para assumir o controle das mentes deles, e fazê-los acreditar na maldição de Chladni. O líder do passeio de repente se manifesta e declara que eles devem oferecer uma criança como sacrifício para acalmar a ira de Chladni. Como não há nenhuma criança de verdade com eles, eles decidem que a pessoa mais jovem presente será usada no lugar.
lugar. Então os estudantes começam a pegar suas identidades e a verificar suas datas de nascimento, um por um. Rapidamente fica claro que Shiori é a mais jovem entre eles. Assim que percebem isso, Shiori e Mei imediatamente começam a fugir do grupo. Os outros estudantes, agora sob o controle de Naruko, começam a gritar para que elas voltem, insistindo que sacrificar Shiori é a única maneira de apaziguar Hladni. Enquanto isso, mais fundo na floresta, Naruko corta calmamente um pouco de madeira e usa seus fios para formar rapidamente um violino. Ao ver isso, Gero imediatamente se prepara, porque consegue perceber que Naruko está prestes a usar seu incremento de linhagem modificada. No entanto, Naruko estava apenas blefando o tempo todo, pois de repente arremessa o violino direto contra Gero e imediatamente sai correndo sem hesitar. Ainda há uma última coisa que Naruko precisa encontrar antes de voltar para enfrentar Gero de novo, e assim que conseguir achá-la, ele tem absoluta certeza de que a batalha será decidida a seu favor. Gero rapidamente começa a perseguir Naruko, enquanto desliza pelas cordas do próprio violino, como se elas fossem caminhos sob seus pés. Enquanto se move, Naruko diz a Gero que, mesmo que Shiori consiga escapar e se tornar Yu com sucesso, a vida dela só vai acabar ficando ainda pior do que antes, porque seus parentes a rejeitarão completamente, e outras pessoas egoístas tentarão derrubá-la e usá-la para benefício próprio o tempo todo. Ele admite que Shiori realmente possui um grande potencial dentro de si, mas para conseguir alcançar esse potencial de verdade, ela terá que se esforçar ao máximo sem parar. No entanto, Naruko também acredita que no mundo dos fortes, pessoas que ainda não são fortes simplesmente não conseguem sobreviver do jeito que estão. Essa crença o faz se lembrar dos dias de infância no dojo, onde treinava ao lado do irmão, que sempre se esforçava extremamente e continuava se dedicando ainda mais para melhorar. Mesmo assim, Naruko acabava derrotando-o com facilidade por ser naturalmente muito mais talentoso e habilidoso do que ele. Gero então responde a Naruko, dizendo que, embora Shiori tenha começado como uma pessoa muito fraca, ela já começou a superar seus medos passo a passo, e ele acredita firmemente que esse é o primeiro passo importante para que ela se torne realmente forte no futuro. Mas Naruko nem sequer está prestando atenção no discurso de Gero, porque naquele exato momento, ele finalmente encontra o que esteve procurando esse tempo todo, um buraco no chão cheio de fitoncidas. Essas fitoncidas são basicamente compostos curativos que as árvores liberam no ar. Então, quando se acumulam em um único lugar de forma tão concentrada, aquilo se torna o ponto natural perfeito para Naruko se recuperar. A técnica mestre do som de Naruko não foi exatamente criada para combate corpo a corpo. Então, para produzir um som capaz de fisgar e prender adequadamente seu inimigo, ele precisa estar sempre em sua melhor condição física, sem fraqueza alguma. Naruko então salta para dentro do buraco e começa a inalar as fitoncidas, respirando fundo enquanto tenta absorvê-las completamente em seu corpo. Depois disso, ele ativa sua técnica modificada de incremento da linhagem sanguínea, preparando o corpo para a próxima fase da luta. Mas naquele exato instante, ele de repente percebe que há algo errado. O que ele inalou não eram fitoncidas coisa nenhuma. Na verdade, era gás venenoso disfarçado de ar curativo. De alguma forma, Gero descobriu exatamente do que Naruko precisava, e armou toda aquela situação como uma armadilha desde o início, manipulando cuidadosamente tudo ao redor dele. Naruko se recusa a desistir mesmo depois de perceber isso. Ele rapidamente comprime o diafragma e expulsa à força o gás venenoso do corpo, cuspindo-o para fora com uma pressão intensa. No entanto, a essa altura já é tarde demais. Gero avança subitamente, agarra o rosto de Naruko usando um material de polímero super absorvente de água em sua mão, e em seguida desfere um soco pesado direto no estômago dele. O impacto é tão forte que deixa Naruko completamente inconsciente, enquanto Naruko permanece caído no chão, em sua consciência cada vez mais fraca. Ele entende perfeitamente que acabou de ser derrotado. Mesmo assim, ainda abre um sorriso debochado, porque em sua mente sabe que não existe mais nenhuma forma de salvar Shiori. Segundo sua crença, a histeria não pode ser interrompida em hipótese alguma, não importa o que alguém faça. Enquanto isso, o grupo de turistas sob lavagem cerebral continua procurando desesperadamente, mas não consegue encontrar Shiori em lugar nenhum. Depois de uma longa busca sem resultados, eles finalmente admitem que ficaram sem opções e desistem completamente. Então decidem que, em vez de parar, agora sacrificarão a pessoa mais jovem que conseguiriam encontrar depois do desaparecimento de Shiori. Shiori e Mei aparecem escondidas nas profundezas da floresta, mantendo-se fora de vista e tentando não ser descobertas. Mei acha que finalmente chegou a hora de elas deixarem a floresta e fugirem enquanto ainda podem, mas Shiori pensa diferente e discorda com firmeza. Ela quer
voltar, porque sabe que mesmo tendo conseguido escapar, o grupo simplesmente escolherá e sacrificará outra pessoa inocente em seu lugar. Então, olhando Mei diretamente nos olhos, ela diz que já tem um plano. A cena então muda para os zumbis do grupo turístico, que estão se preparando para sacrificar outra pessoa no lugar de Shiori como planejado. Mas é justamente nesse momento que Shiori surge de repente no local, vestida com uma roupa de bruxa, que imediatamente chama a atenção de todos. Em seguida, ela demonstra diante deles um estranho poder baseado em fogo, e declara com ousadia que será capaz de usá-lo para exorcizar Lord Shaldin e acabar com tudo. No entanto, toda essa encenação foi cuidadosamente planejada por Shiori e Mei desde o começo. O grupo de turistas até acredita na história dela, por um breve momento, e começa a hesitar, mas então uma garota se manifesta de repente e diz em voz alta que Shiori está mentindo e inventando tudo aquilo porque não quer ser sacrificada. Ao ouvirem isso, os outros rapidamente se voltam contra Shiori e começam a chamá-la de mentirosa. Eles então exigem que ela prove, caso seja realmente capaz de fazer o que afirma. Shiori já começa a se sentir sufocada pela pressão e pelo medo crescendo dentro dela, mas é nesse momento que Mei aparece de repente bem atrás dela e sinaliza com os olhos que ela não precisa se preocupar. Shiori então segue com o plano das duas e usa seus truques com chamas para capturar completamente a atenção de todos e fazer com que foquem apenas nela. No momento perfeito, Mei faz um sinal para Gero liberar seu gás de chamas venenosas diretamente sobre o golem de Shaldin na hora exata. Gero executa a ação sem hesitar, saltando no ar e lançando o ataque, queimando o golem por completo. Essa destruição repentina faz com que o feitiço de histeria seja desfeito em todos eles, quebrando instantaneamente o controle que exercia sobre o grupo. Depois disso, Shiori diz calmamente que Lord Shaldin foi completamente derrotado. Em seguida, sugere que todos se sentem juntos e acendam uma fogueira. Enquanto isso, Naruko continua caído no chão, percebendo aos poucos que foi completamente derrotado por Gero. No entanto, Gero o corrige e diz que quem realmente o venceu foi Shiori, que já está começando a superar a própria fraqueza e a crescer além dela. Naruko sempre acreditou que qualquer pessoa fraca o bastante para perder em batalha deveria ser morta sem hesitação. Então ele fica genuinamente chocado ao ver Gero simplesmente se virar e ir embora sem dar o golpe final. Antes de partir, Gero explica que matar pessoas não faz parte do trabalho dele e que isso não é algo que ele seja obrigado a fazer. Em seguida, sugere que Naruko tente se abrir com alguém sobre seu trauma relacionado à fraqueza, porque existe muito mais na vida do que ficar preso a esse tipo de mentalidade e filosofia. Depois disso, Gero se reencontra com as garotas, e elas ficam visivelmente aliviadas e felizes ao ver que ele voltou em segurança, sem nenhum ferimento grave. Na manhã seguinte, o restante dos estudantes acorda confuso e com fortes dores de cabeça, dizendo que todos tiveram sonhos estranhos sobre Lord Shaldin e Shiori sendo uma bruxa capaz de controlar o fogo. Shiori não quer ter que explicar nada daquilo, então simplesmente muda de assunto e diz calmamente que o café da manhã ficará pronto em breve. Pouco depois, chega a hora de todos irem embora. Então Mitsuhiko aparece em grande estilo, fazendo uma entrada dramática, e Gero e os demais são levados dali em helicópteros. Enquanto está sentada lá dentro, Shiori agradece a Gero por tudo o que ele fez por ela, e tenta acariciá-lo gentilmente. Isso pega Gero completamente desprevenido, fazendo-o recuar de repente, assustado. Shiori então explica que esse é apenas um pequeno hábito que adquiriu sempre que elogia alguém que respeita ou aprecia. Acontece que Gero na verdade gosta desse tipo de demonstração afetuosa, então permite que ela continue fazendo carinho nele, enquanto Mei grava silenciosamente todo o momento com a câmera, sem interromper. Enquanto isso, Futai aparece completamente fora de si depois de descobrir que Naruko falhou em acabar com Shiori. Ela já havia contratado outro assassino para dar conta de Shiori, mas Gero chega exatamente naquele instante e derruba o homem sem qualquer dificuldade. Futai começa a entrar em pânico, achando que Shiori trouxe um mestre dos venenos consigo para se vingar dela. No entanto, em vez de atacar, Shiori se curva calmamente diante de Futai e implora para que ela a treine e lhe ensine tudo o que sabe sobre os negócios da família e sobre como tudo funciona. Futai hesita no começo e não sabe como responder aquele pedido inesperado, mas então se lembra do último desejo do pai de Shiori, cuidar dela e treiná-la adequadamente caso algum dia ela demonstrasse verdadeiro potencial e determinação. O olhar nos olhos de Shiori naquele momento era exatamente o que ele havia descrito no passado. Então Futai acaba concordando em treiná-la. Shiori fica feliz ao ouvir essa decisão, mas quando se vira para procurar Gero e Mei, os dois já foram embora sem sequer se despedir. Em seguida, Gero aparece carregando Mei nas costas, enquanto faz movimentos de parkour desnecessários e chamativos pelos
dos prédios. Mei pergunta por que ele foi embora tão de repente sem nem pegar o número de telefone de Shiori, mas Jero responde dizendo que com base no tempo que passou com ela, consegue perceber claramente que Shiori ainda tem uma longa jornada pela frente e que ainda não está pronta para casamento ou qualquer coisa séria desse tipo. Ao ouvir isso, Mei percebe o quanto Jero é realmente responsável e maduro quando se trata de entender as pessoas e as situações. Pouco depois eles chegam ao chão e estão prestes a atravessar a rua, mas é nesse momento que Shiori aparece de repente andando de bicicleta e para bem na frente deles. Ela diz que ainda não quer se despedir, então pede para ter um último jantar com os dois, antes que tudo acabe. Os dois concordam e mais tarde naquela noite, os três se encontram para beber em um ambiente descontraído. No começo, Mei achava que aquela seria a oportunidade perfeita para Jero finalmente avançar e se aproximar romanticamente de Shiori, mas os dois ficam tão sem jeito perto um do outro que mal conseguem manter uma conversa decente. Mei rapidamente percebe o quanto aquela situação está ruim, porque se continuar assim, os dois acabarão se afastando aos poucos e perdendo a conexão que construíram. Ela decide intervir, mas naquele momento Jero de repente se manifesta e diz a Shiori que tem um truque de festa que quer mostrar. A princípio, Mei espera que seja algo constrangedor como nas tentativas anteriores dele, mas para sua surpresa, dessa vez o truque é realmente impressionante e visualmente bonito, já que ele usa sua habilidade para fazer várias flores lindas descerem suavemente do céu. Shiori fica sinceramente encantada, porque aquelas são suas flores favoritas no mundo. Shiori então diz a Jero que também tem um truque de festa que gostaria de mostrar em troca. E assim, os dois começam a interagir com mais naturalidade e a criar um vínculo mais profundo do que jamais tiveram antes. Ao fim da noite, Mei já caiu no sono de tanto cansaço, enquanto Jero e Shiori continuam completamente envolvidos na conversa. O tempo que passam juntos faz aflorar muitas emoções escondidas de Shiori, e ela está prestes a confessar seus sentimentos a Jero, quando Mitsuhiko aparece de repente com uma carruagem puxada por cavalos, e diz para Shiori entrar, porque chegou a hora de voltar para casa imediatamente. Os dois percebem que o momento foi completamente interrompido, mas antes de ir embora, Shiori rapidamente pede para Jero adicioná-la como amiga. Depois que ele faz isso, ela parte na carruagem, sentindo-se ao mesmo tempo nervosa e extremamente feliz por ter conseguido o contato de Jero. Enquanto isso, Jero começa a se perguntar se Shiori está realmente interessada nele romanticamente, ou se está apenas sendo simpática. Mei já consegue perceber o que está acontecendo, mas simplesmente diz a Jero para focar por enquanto em desenvolver a amizade entre eles em vez de pensar demais sobre isso. Mei então comenta que eles precisam iniciar a próxima operação no domingo, mas Jero diz que não poderá ir nesse dia, porque vai comparecer ao casamento de um amigo. Jero explica que a pessoa que vai se casar é na verdade o mestre dos insetos, Toshiki. Toshiki é um velho amigo dele, então faz todo sentido que ele compareça ao casamento e demonstre seu apoio em um dia tão importante. Mei dá uma olhada na foto de Toshiki e imediatamente decide que não quer absolutamente nada a ver com ele, por causa da aparência assustadora dele. No entanto, antes que ela consiga ir embora, Jero solta uma das borboletas de Toshiki em sua direção. A borboleta pousa perto dela e entrega formalmente um convite para o casamento em nome de Toshiki, pegando Mei completamente de surpresa e deixando-a chocada. Jero então comenta que literalmente não tem nenhuma roupa adequada para usar em um evento tão elegante, então vai precisar da ajuda de Mei para escolher o que vestir e se preparar direito para o casamento. Depois de ouvir isso, Mei concorda em acompanhá-lo. Ela também lembra Jero de que casamentos costumam estar cheios de mulheres e oportunidades para socializar, então essa pode ser uma boa chance para ele conhecer algumas garotas e talvez se aproximar de alguém. Alguns dias depois, os dois finalmente chegam ao local do casamento, e ambos ficam imediatamente impressionados com o quanto todo o lugar parece luxuoso e sofisticado. Antes que possam passar mais tempo admirando a paisagem e a decoração, um homem estranho surge do nada e lança várias agulhas diretamente no rosto de Jero, a uma velocidade absurda. O ataque repentino faz Jero desabar direto no chão, deixando a situação com uma aparência extremamente grave. A princípio, Mei fica completamente chocada e sinceramente acha que Jero pode realmente ter morrido depois de receber aquele ataque direto no rosto. No entanto, pouco depois, Jero acorda tranquilamente como se nada tivesse acontecido e apresenta o estranho homem que lança agulhas a Mei como Tsunagi, o mestre das agulhas. Não muito tempo depois, os filhos de Tsunagi correm animados até ele e começam a pedir que ele os leve a Disneyland algum dia. Tsunagi concorda calmamente em levá-los, e ver esse lado mais gentil e carinhoso dele faz tanto Jero quanto Mei reconhecerem que, apesar da personalidade estranha e das habilidades perigosas, ele é na verdade um ótimo pai para os filhos. Tsunagi então volta sua atenção
atenção para Mei e imediatamente presume que ela é a conselheira matrimonial de Gero. Ao ouvir isso, Mei se anima de surpresa, porque não consegue acreditar que ele tenha descoberto isso tão rápido. Pouco depois, a cerimônia de casamento finalmente começa, e Toshiki faz uma entrada estilosa carregando sua noiva Ana nos braços. Depois que eles pousam, o padre começa a conduzir todos os procedimentos formais do casamento, enquanto os convidados assistem a tudo em silêncio. Enquanto Gero observa a cerimônia continuar, ele ainda acha difícil acreditar que alguém como Toshiki esteja realmente se casando. Ver aquele momento faz Gero se lembrar da primeira vez em que conheceu Toshiki, anos atrás. Naquela época, o Gero mais jovem tinha acabado de concluir um trabalho de assassinato e, enquanto voltava, acabou encontrando Toshiki pela primeira vez de maneira inesperada. No começo, Gero presumiu que Toshiki tivesse ido atrás dele para brigar ou confrontá-lo, mas Toshiki rapidamente disse que ele havia entendido tudo errado, porque na verdade só estava ali para se sentar e tomar alguma coisa com ele. Toshiki sabia muito bem que Gero ainda era menor de idade naquela época, então em vez de oferecer bebida alcoólica, casualmente lhe ofereceu suco de maçã. Mei então tira Gero de seu flashback e manda ele prestar atenção, porque a cerimônia agora está passando para a parte em que explicam como Toshiki conheceu Ana. Pelo visto, Ana quase caiu de um penhasco enquanto praticava escalada em rocha certo dia, mas por sorte Toshiki estava por perto e conseguiu salvá-la antes que ela caísse para a morte. Quando Gero ouve essa história, ele não fica exatamente surpreso, porque sempre soube que Toshiki era o tipo de pessoa que acabaria salvando alguém de uma forma tão dramática. A cerimônia continua tranquilamente depois disso, e enquanto assiste a tudo, Gero pergunta baixinho a Mei se algum dia também será capaz de realizar um casamento tão perfeito e bonito quanto aquele. Mei diz com confiança que ele com certeza conseguirá fazer algo assim acontecer, especialmente porque terá o apoio dela. Não muito tempo depois, a cerimônia de casamento chega oficialmente ao fim, e todos os convidados começam a comemorar felizes juntos. Mas o que eles não sabem é que um grupo de vilões está observando o casamento secretamente à distância, enquanto se prepara para iniciar um ataque. A única pessoa que consegue perceber que algo está errado é Gero. No instante em que nota o perigo, ele se levanta de repente da cadeira e sai correndo imediatamente enquanto leva consigo uma das aranhas de Toshiki, deixando Mei completamente chocada no processo. Enquanto isso, os atacantes continuam se preparando para atingir Toshiki e Ana durante a comemoração, mas o líder deles não percebe que seus próprios homens estão sendo derrubados silenciosamente, um após o outro, sem fazer barulho algum. Quando o líder finalmente entende que há algo errado, já é tarde demais, porque Gero surge de repente bem atrás dele com uma enorme teia de aranha já espalhada. No entanto, o líder não entra em pânico nem um pouco. Pelo contrário, ele até fica levemente empolgado e imediatamente aciona vários canhões explosivos apontados diretamente para Gero. A explosão é extremamente poderosa e destrutiva, enchendo toda a área com fumaça e destroços. Por causa da intensidade do impacto, o líder simplesmente presume que Gero deve ter morrido na hora. Ao ver tamanha destruição, ele começa a se lembrar de como acabou vivendo esse tipo de vida em primeiro lugar. Pelo visto, o nome do sujeito é Yamada, e ele costumava ser um homem de meia-idade falido, que já não tinha mais nada pelo que viver. Em seus anos mais jovens, ele levava uma vida extremamente luxuosa, e acabou afundado em dívidas. Quando finalmente chegou a hora de pagar tudo o que devia, ele já não tinha dinheiro nenhum. Por causa disso, um homem conhecido como Mestre dos Fantoches tomou seu corpo como pagamento. Em seguida, Yamada foi submetido a um procedimento no qual teve seu corpo geneticamente modificado, e várias bombas foram implantadas por todo o seu organismo, transformando-o em uma arma viva e forçando-o a trabalhar como assassino de aluguel. Depois que a cirurgia foi concluída, o próprio Mestre dos Fantoches apareceu e informou Yamada de que bombas haviam sido colocadas por todo o seu corpo. Ele também explicou que Yamada poderia ativá-las a qualquer momento simplesmente pressionando um dente do fundo, uma técnica conhecida como roleta explosiva. Isso significava que se algum dia Yamada se visse diante de um inimigo e estivesse prestes a ser derrotado, poderia acionar a explosão e levar seu adversário junto com ele. Ter esse tipo de recurso de emergência reacendeu em Yamada uma sensação de propósito e empolgação. Com essa nova mentalidade, ele saiu correndo pelas ruas e literalmente começou a socar homens aleatórios que encontrava pelo caminho. No entanto, tudo mudou no dia em que ele acabou cruzando com Toshiki. Toshiki o dominou completamente em uma luta e o espancou tão brutalmente que Yamada acabou perdendo seus membros durante o confronto. Naquele momento, Yamada achou que Toshiki iria acabar com ele de uma vez por todas, mas em vez disso, Toshiki simplesmente se aproximou e lhe deu um abraço. Enquanto era segurado daquele jeito, Yamada pensou que aquela era a oportunidade
perfeita para ativar a roleta explosiva e levar Toshiki junto com ele. Porém, pouco antes de conseguir pressionar o dente do fundo, um pequeno inseto saiu voando de sua boca. Toshiki explicou calmamente que já havia desarmado o mecanismo de ativação, tornando impossível para Yamada acionar as bombas. Depois de dizer isso, Toshiki simplesmente deu as costas e foi embora sem matá-lo. A partir daquele dia, Yamada desenvolveu um ódio profundo por Toshiki, porque sentia que ele havia tirado a única coisa que voltara a dar sentido à sua vida, a capacidade de sair deste mundo em uma explosão final. De volta ao presente, Yamada começa a se afastar da cena, convencido de que Jero deve ter morrido na explosão. No entanto, conforme a fumaça do impacto começa a se dissipar lentamente, Jero surge de repente de dentro de uma barreira protetora que havia criado para se defender do ataque. Ao ver isso, Yamada fica completamente chocado, ao perceber que Jero sobreviveu a uma de suas melhores técnicas. A batalha entre eles continuou por um bom tempo, e durante o confronto, Yamada realmente parece dominar Jero por um certo período. Ao perceber isso, Yamada diz a Jero que se quiser sobreviver, deveria simplesmente usar logo sua linhagem modificada. No entanto, Jero responde com calma que se recusa a desperdiçar esse tipo de poder com alguém como ele. Enquanto isso, de volta ao casamento, Mei está fazendo um discurso no lugar de Jero, diante de todos os convidados. Como Jero saiu de forma tão repentina, ele nunca teve a chance de contar o que pretendia dizer originalmente, então Mei é obrigada a improvisar, inventando tudo na hora enquanto finge estar lendo uma carta falsa. Surpreendentemente, o discurso acaba sendo incrivelmente emocionante, e realmente toca Toshiki. Ao ouvir aquelas palavras, ele começa a se lembrar da vez em que reencontrou Jero em um beco, depois de todos aqueles anos. Ao mesmo tempo, a batalha do lado de fora continua ficando cada vez mais intensa. Jero vai se adaptando aos poucos ao estilo de luta de Yamada, ao usar com habilidade, durante o combate, as teias de aranha fornecidas pelas aranhas de Toshiki. Usando essas teias, Jero consegue prender Yamada, girá-lo violentamente e arremessá-lo para bem longe. Depois disso, Jero manda ele ficar caído e parar de lutar, porque não quer matar ninguém em um dia que deveria ser dedicado à celebração de um casamento. No entanto, enquanto Yamada ainda está caindo pelo ar, o mestre dos fantoches começa subitamente a falar com ele por telepatia. Ele informa Yamada de que todos os seus limitadores acabaram de ser removidos, o que significa que agora ele pode liberar poder explosivo suficiente para eliminar Toshiki e destruir toda a cerimônia de casamento em uma única explosão gigantesca. Depois de ouvir isso, Yamada imediatamente deixa de se concentrar em Jero e passa a seguir diretamente em direção ao local do casamento. Mas bem antes de lançar o ataque, ele vê Toshiki sorrindo de felicidade e aproveitando sinceramente o próprio casamento ao lado de Ana e de todos os convidados. Ver aquela cena faz Yamada se lembrar de repente do dia em que Toshiki o abraçou, mesmo eles sendo inimigos. Essa lembrança muda completamente sua decisão. Em vez de atacar o casamento, Yamada voa bem alto para o céu e explode longe de todas as outras pessoas. Depois que a explosão acontece, as nuvens escuras acima começam a se dissipar e um belo pôr do sol lentamente toma conta do céu. Enquanto isso, de volta ao casamento, Toshiki agradece Mei por ter feito um discurso tão maravilhoso em nome de Jero. No entanto, Mei sinceramente acha que Toshiki está sendo bondoso demais com Jero, especialmente porque ele sempre o apoiou e esteve ao lado dele ao longo dos anos. Toshiki então revela que a família Jero é, na verdade, uma das 5 famílias que ocupam o topo absoluto da hierarquia dos mestres. Segundo ele, mestres como os mestres dos insetos e os mestres das agulhas são apenas membros de famílias ramificadas menores do clã do veneno, o que significa que seu status e posição são na verdade muito baixos quando comparados às famílias mais importantes. Toshiki explica que seu pai costumava lhe contar histórias sobre como as famílias de mais alto escalão manipulavam vidas e cometiam atos terríveis ao longo dos anos para manter suas posições e autoridade. Por causa disso, seu pai sempre o alertava para não se sentir confortável demais perto dessas famílias, nem presumir que todas compartilhavam os mesmos valores. Quando Toshiki conheceu Jero pela primeira vez, esperava que ele agisse de forma intimidadora ou arrogante por causa de seu status. Em vez disso, ficou genuinamente chocado com o quanto Jero permaneceu calmo e sereno durante todo o tempo. Diferente de muitos outros mestres do veneno, que viviam gostando de exibir suas habilidades e seu poder, Jero nunca agiu dessa forma e jamais sentiu qualquer necessidade de provar seu valor para os outros. Toshiki diz que esse é um dos principais motivos pelos quais admira tanto Jero como pessoa. Pouco depois, Tsunade se aproxima, então tanto ele quanto Toshiki se curvam diante de Mei e pedem que ela faça o máximo possível para ajudar Jero a finalmente encontrar uma esposa algum dia. Mei ri ao ouvir isso e promete que realmente dará o seu melhor. Enquanto isso, Jero finalmente
Mitch retorna e fica chocado ao descobrir que Mei já criou laços com todos os seus colegas enquanto ele esteve fora. No final da cerimônia, todos se reúnem para se despedir adequadamente de Toshiki e Yana, enquanto eles se preparam para partir. Toshiki então abre suas grandes asas de borboleta e voa para o céu junto com Ana, enquanto todos observam os dois irem embora. Enquanto isso, em algum outro lugar, um assassino de cabelo bicolor acaba de concluir com sucesso a execução de mais um alvo. Seu parceiro o elogia por ter cumprido a missão com tanta eficiência antes de lhe enviar informações sobre o próximo mestre na lista de assassinatos, e o próximo alvo acaba sendo Jero. No dia seguinte, Mei leva Jero a um fliperama e decide treiná-lo nos jogos de garra. Ela explica que ser bom nesses jogos é uma das formas mais fáceis de impressionar uma garota durante um encontro, porque ganhar prêmios sem esforço sempre parece algo muito estiloso. Infelizmente, Jero é absolutamente péssimo nisso. Mesmo depois de gastar mais de 10.000 ienes, ele ainda não consegue ganhar nenhum prêmio nas máquinas. No entanto, as coisas mudam quando Jero percebe um jogo de bate-toupeira ali perto. No momento em que começa a jogar, ele acerta facilmente todas as toupeiras com uma precisão perfeita. Seus reflexos são tão afiados que ele até consegue estabelecer um novo recorde. Mei admite que o desempenho dele é impressionante, mas também aponta que aquele nível assustador de precisão pode acabar espantando as garotas em vez de impressioná-las. Depois de passarem mais tempo no fliperama, os dois decidem tirar algumas fotos juntos, para lembrar daquele dia. Assim que terminam, Mei de repente pergunta a Jero se ele já ouviu falar de alguém chamado Caçador de Assassinos. Aparentemente, vários assassinos famosos foram derrotados recentemente por uma pessoa misteriosa, conhecida apenas como o Caçador de Assassinos. Até mesmo alguns dos matadores mais habilidosos e respeitados do ramo já foram derrotados. Por causa disso, Mei avisa Jero para tomar cuidado e manter a guarda alta o tempo todo. Jero entende o aviso e os dois se preparam para sair do fliperama. Mas bem quando estão prestes a ir embora, uma garota misteriosa de cabelo rosa se aproxima de Jero, de repente, e diz que quer falar com ele. Antes de discutir qualquer outra coisa, ela pergunta se eles podem tirar uma foto juntos primeiro. Depois de tirarem as fotos, os três se sentam, e a garota se apresenta como Kimi. Ela explica que quer contratar Jero para um trabalho, e que estava procurando uma oportunidade para falar com ele diretamente. Mei aponta que Kimi poderia simplesmente ter contratado Jero pelo aplicativo, em vez de ir até lá pessoalmente. No entanto, Kimi responde de forma convencida que os dois deveriam se sentir honrados por uma beleza como ela ter decidido encontrá-los pessoalmente. No momento em que Mei ouve Kimi falando daquele jeito, ela imediatamente agarra Jero e começa a ir embora. No entanto, Kimi rapidamente implora para que eles voltem, e ao menos a escutem primeiro. Jero e Mei acabam voltando para a mesa, e Kimi finalmente explica o verdadeiro motivo de ter se aproximado deles. Ela revela que também é uma mestra, e por causa da situação envolvendo o Caçador de Assassinos, quer contratar Jero como seu guarda-costas pessoal, até que o assassino seja capturado. No segundo em que Mei ouve esse pedido, ela agarra Jero novamente e tenta ir embora pela segunda vez. Ela argumenta que uma mestra como Kimi deveria ser capaz de se proteger sozinha, sem precisar de um guarda-costas. Kimi admite sem jeito que combate realmente não é sua especialidade, mas Mei ainda não acredita nela. Antes que a situação fique ainda mais constrangedora, Jero intervém e diz a Mei que eles deveriam pelo menos ouvir Kimi direito primeiro. Ao ouvir Jero defendê-la, o coração de Kimi dispara imediatamente, e ela praticamente se apaixona por ele naquele mesmo instante. Quando todos se sentam novamente, Kimi decide mostrar que tipo de mestra ela realmente é. De repente ela solta um guinchinho estranho, e um hamster minúsculo aparece ao lado dela. Isso revela que Kimi é uma mestra dos hamsters, e o nome do pequeno hamster é Sirius. Kimi explica que não quer absolutamente nada a ver com a situação do Caçador de Assassinos. Infelizmente, a associação dos mestres a qual ela pertence está completamente obcecada em derrotar o assassino. Depois de ouvir isso, Jero sugere que a própria associação deveria protegê-la. No entanto, Kimi explica tristemente que não há nenhuma chance de eles se darem ao trabalho de ajudá-la, porque ela ocupa uma posição extremamente baixa entre os outros mestres. Na verdade, a maioria deles nem se importaria se ela vivesse ou morresse. Ela também revela que nunca matou ninguém antes, o que é um dos principais motivos pelos quais os outros mestres a desprezam e se recusam a levá-la a sério. Mesmo assim, Kimi acaba desistindo da ideia de contratar Jero, porque sabe que jamais poderia pagar a enorme diária dele. Aceitando seu destino, ela simplesmente paga a conta e se prepara para ir embora. Apesar de tudo, ela ainda está feliz por pelo menos ter tido a chance de conhecer seu ídolo antes de possivelmente morrer. Mas pouco antes de ela ir embora, Jero de
repente a chama e diz que está disposto a protegê-la por apenas 10.000 ienes por dia. No momento em que ouve isso, Kimi fica tão emocionada que imediatamente corre até ele e dá um enorme abraço em Jero. Depois disso, Kimi leva Jero e Mei para conhecer os outros membros da associação. No entanto, no momento em que chegam à sede da associação, eles descobrem que todos lá dentro já foram mortos. Enquanto olham ao redor em choque, eles notam um homem de cabelo branco parado silenciosamente em um canto. A princípio, eles presumem que ele deve ser um dos membros da associação, mas Kimi imediatamente diz que nunca o viu antes. Antes que qualquer um deles consiga reagir direito, o homem avança de repente em uma velocidade incrível e esfaqueia Jero diretamente no estômago, antes de saltar para trás instantaneamente. O caçador de assassinos reconhece Jero imediatamente como o mestre do veneno. Na verdade, ele fica até satisfeito por eles terem se encontrado agora, porque isso significa que pode eliminar Jero imediatamente, em vez de perder tempo procurando por ele depois. Mei e Kimi ficam paralisadas em completo choque, incapazes de se mover. Enquanto isso, Jero rapidamente grita para que elas saiam dali. Saindo do pânico, as duas garotas seguem suas ordens e fogem do prédio. Ao mesmo tempo, Jero percebe que por pouco evitou receber um ferimento fatal, mesmo conseguindo estancar a maior parte do sangramento. O ferimento ainda reduz sua capacidade geral de combate. Então, o caçador de assassinos puxa uma pequena faca e a balança contra Jero. Jero desvia por pouco do corte, mas o ataque é tão poderoso que corta um prédio inteiro ao meio atrás dele. Percebendo que prolongar a batalha só faria com que fosse morto, Jero decide parar de se segurar. Ele injeta em si mesmo suas toxinas mais fortes, aumentando drasticamente sua velocidade, força e habilidades de rastreamento. Com suas habilidades aprimoradas, Jero lança uma enxurrada furiosa de socos contra o caçador de assassinos, e por fim consegue arremessá-lo para fora do telhado. Jero presume que aquele ataque deveria ter acabado com ele. No entanto, o caçador de assassinos de repente sai da fumaça completamente ileso. Para piorar ainda mais as coisas, ele atende casualmente uma ligação de seu chefe, enquanto age como se a luta não fosse nada sério. A batalha rapidamente recomeça, e o caçador de assassinos agarra um enorme pilar de outdoor e começa a atacar Jero com ele. Jero consegue usar sua toxina de fogo para destruir o pilar gigante, mas o caçador de assassinos acaba encontrando uma brecha e arremessa violentamente Jero direto contra o chão. Isso deixa Jero completamente chocado, porque mesmo depois de fortalecer o próprio corpo com poderosos venenos de aprimoramento, ele ainda não consegue acompanhar os movimentos do caçador de assassinos. Depois de criar uma certa distância entre eles, Jero presume que o caçador de assassinos deve ser um descendente do clã de ferro, por causa de sua força inacreditável. No entanto, o homem responde casualmente que é apenas um cara comum de uma família de professores do ensino médio. Essa resposta deixa Jero completamente atordoado. Ele rapidamente percebe que o caçador de assassinos deve ser um mutante, o que significa que ele superou naturalmente as linhagens de todas as grandes famílias. Percebendo que não tem mais nenhuma opção, Jero decide correr um último risco e injeta em si mesmo uma terceira dose do veneno de aprimoramento. Infelizmente, o poder é demais para o corpo dele suportar e ele imediatamente desaba no chão. O caçador de assassinos caminha lentamente em sua direção e se prepara para acabar com ele, mas antes que possa atacar, Jero implora desesperadamente para que ele não machuque Mei nem Kimi. Ao ouvir isso, o caçador de assassinos de repente para por um momento. Nesse instante, Kimi chega e declara com coragem que se recusa a ficar parada vendo Jero ser morto. Ela diz ao caçador de assassinos que Jero é completamente diferente dos outros mestres egoístas, que só se importam consigo mesmos. Ela explica que Jero é tão bondoso que até aceitou se tornar seu guarda-costas por um valor extremamente barato. Então, Kimi ativa sua linhagem modificada de hamster. No entanto, a habilidade parece tão inacreditavelmente inútil que todos, incluindo o caçador de assassinos, apenas ficam olhando para ela confusos. Em seguida, o caçador de assassinos levanta Jero, fazendo Mei entrar em pânico porque acha que ele está prestes a atacar de novo. Em vez disso, ele explica calmamente que pretende levar Jero a um médico. Jero fica confuso sobre por que o homem que estava tentando matá-lo até agora de repente está tentando salvar sua vida. O caçador de assassinos simplesmente responde que não quer mais matar Jero, porque agora viu que tipo de pessoa ele realmente é. Ele explica que só mata pessoas ruins. Aliviado ao ouvir isso, Jero diz a ele que não há necessidade de carregá-lo até um hospital, porque ele consegue se curar sozinho. Depois de colocar Jero no chão, o caçador de assassinos finalmente se apresenta como Nakagawa. Ele explica que seu verdadeiro objetivo era
eliminar todos os membros do clã das feras, porque ouviu dizer que eles estavam planejando algo que poderia matar um enorme número de pessoas. Mei imediatamente o questiona sobre por que ele também matou membros das outras famílias, se esse era realmente seu objetivo. Nakagawa explica que o clã das feras sempre foi seu alvo principal, mas as outras famílias secundárias simplesmente ficaram em seu caminho. Tudo o que Nakagawa realmente quer é abrir um pequeno café com sua namorada e viver em paz em um mundo onde assassinos perigosos não existam mais. Jero admite que o plano de Nakagawa parece completamente insano. Mesmo assim, depois de testemunhar o quão assustadoramente forte ele é, Jero começa a acreditar que talvez ele realmente seja capaz de realizar isso. Kimi escuta a conversa e percebe que Nakagawa está planejando poupá-los. Cheia de alegria, ela solta um guincho de comemoração. No entanto, sua felicidade acaba de repente quando ela desaba no chão sem nenhum aviso. Jero e os outros imediatamente correm até ela para verificar o que aconteceu. É então que eles percebem que a coleira dela se transformou em uma cobra viva. Jero presume que a coleira estranha deve ser responsável pelo que aconteceu. Um morcego de repente começa a voar ao redor deles, e quando Jero tenta tocar na coleira de cobra, o morcego fala. Ele explica que Jero foi quem ativou a coleira, e que se alguém tentar removê-la à força, ela vai sugar completamente todo o sangue de Kimi. O dispositivo se chama Bonda Constrictor, uma ferramenta especial projetada especificamente para drenar o sangue de seu hospedeiro. Segundo o morcego, Kimi só tem cerca de 3 dias de vida restantes. Jero pergunta com raiva por que eles colocariam algo assim nela. O morcego explica calmamente que Kimi está simplesmente sendo usada como motivação tanto para Jero quanto para Nakagawa. Ele diz a eles que se quiserem salvar a vida dela, terão que ir diretamente ao território do clã das feras dentro do reino animal Dogo. O grupo começa a seguir em direção à ilha em uma lancha, e Jero fica realmente surpreso ao descobrir que Mei tem uma licença náutica de primeira classe. Mei explica calmamente que esse é um dos benefícios que ela conseguiu depois de enganar muitos homens ricos no passado. Ignorando isso por enquanto, Jero volta sua atenção para Kimi e percebe que a cobra enrolada em seu pescoço se acalmou um pouco. Mesmo assim, eles ainda não têm ideia de como removê-la. Então Jero pensa que talvez tenha que usar seu soro da verdade no líder do clã das feras, para descobrir como tirá-la dali. À medida que se aproximam da ilha, Kimi finalmente fala. Ela agradece a Jero por tê-la levado até ali, mas então pede que ele volte. Ela acredita que o encontro com o clã das feras é uma armadilha, e não quer que ele se envolva em algo tão perigoso. Jero responde com confiança, e lembra a ela que prometeu protegê-la, não importa o que aconteça. Ele deixa claro que vai ajudá-la a se libertar do clã das feras. Nakagawa também concorda em ajudar, dizendo que não se importa, desde que tenha a chance de lutar contra o clã das feras. Ao ouvir isso, Kimi fica tomada pela emoção e começa a chorar lágrimas de alegria. Pouco tempo depois eles chegam à costa. Jero diz para Mei ficar para trás enquanto eles lidam com a situação do clã das feras. No entanto, antes que ele consiga avançar mais, uma lula gigante surge de repente da água e arremessa Kimi para longe. Ao mesmo tempo, uma enorme águia mergulha do céu, agarra Kimi e começa a voar com ela. Jero se recusa a deixá-la ser levada, então rapidamente ativa sua técnica de avanço, que permite que ele corra sobre a superfície da água, enquanto persegue a águia e Kimi. Enquanto isso, a lula tenta atacar Mei borrifando tinta contra ela, mas Nakagawa reage bem a tempo e corta a lula perfeitamente ao meio, impedindo o ataque. Jero finalmente rastreia o homem que controla a águia. O sujeito está parado ali, segurando Kimi nos braços, enquanto se apresenta como Kota, um mestre dos pássaros. Enquanto isso, no outro local, Nakagawa está transformando a lula em carne moída, enquanto acompanha um tutorial de culinária que mostra a maneira correta de cortá-la. Mei observa a velocidade e a precisão dos movimentos dele, e de repente entende exatamente o que Jero quis dizer, quando comentou que havia alguém habilidoso em combate por ali. De volta a Jero, ele continua a conversa com Kota e pergunta por que ele está mirando em Kimi, para começo de conversa. Kota admite que na verdade nem ele sabe o motivo. Ele simplesmente foi contratado para ir atrás dela, e o objetivo de capturá-la era atrair Jero para fora. Se Kota conseguir derrotar Jero, ele sai dali com dezenas de bilhões de ienes. Kota então começa a falar sobre sua história pessoal, mas Jero não tem o menor interesse, e manda ele ir direto ao ponto. Ele pergunta a Kota como tirar o colar de cobra do pescoço de Kimi. Essa pergunta apaga imediatamente a expressão casual do rosto de Kota,
Kota. Ele fica completamente sério e diz que só perguntar sobre isso já é considerado um crime. Ele chama seu esquadrão de pássaros e todo o grupo avança contra Gero de uma vez. Antes que Gero consiga firmar bem os pés, um taco de beisebol acerta seu estômago com força e ele cambaleia com o impacto, surpreso com a rapidez com que Kota encurtou a distância. Essa velocidade faz Gero perceber que Kota provavelmente tem ligação com uma das famílias do ramo principal. Kota calcula tudo em sua cabeça e fica confiante de que, enquanto controlar o ritmo da luta, Gero vai cair. Ele também sabe que ficar do lado ruim do clã do veneno é a última coisa que qualquer pessoa sensata faria, mas a recompensa é grande demais para simplesmente desistir. Concluir esse trabalho significa que ele finalmente poderá ir para os Estados Unidos, a terra natal do beisebol, e esse sonho vem guiando ele há muito tempo. Então, um corte faz o sangue de Gero espirrar e cair em um caranguejo próximo, e a cena muda para um homem de óculos, que enfia o dedo em uma de suas esferas de transmissão e prova o sangue coletado dentro dela. Ele e seu subordinado Byaku estão observando toda a luta se desenrolar através das esferas. Byaku se pergunta em voz alta se Gero pode realmente perder dessa vez. O homem balança a cabeça e diz que Kota não tem chance. Mestres do veneno são conhecidos por agir de maneiras que você não consegue prever, então ele tem certeza de que Gero já colocou algo em movimento. De volta à luta, Kota se prepara para liberar sua técnica de linhagem modificada contra Gero. Pouco antes de soltá-la, Gero arremessa uma bomba de fumaça no chão entre eles. No instante em que Kota vê a fumaça, ele tapa o nariz com a mão, convencido de que é gás venenoso. Ele se prepara e fica pronto para dissipá-la. E é exatamente nesse momento que Gero atravessa a fumaça e acerta um soco brutal que derruba Kota na hora. A fumaça não passava de uma isca aromática, sem veneno nenhum, mas a suposição custou a Kota um segundo crucial, e Gero fez ele pagar por isso com um golpe final certeiro. Gero se aproxima de Kota e, antes mesmo de precisar perguntar qualquer coisa, Kota começa a falar. Ele entrega a localização do clã das feras sem que ninguém o pressione, dizendo a Gero que eles estão posicionados no topo da montanha, mas ele acrescenta que saber a localização deles não faz muita diferença, porque não existe nenhuma forma realista de chegar até lá. Depois disso, Kota continua tagarelando, e Gero fica parado ali, se perguntando se esse cara está tão desesperado a ponto de entregar todos os segredos que tem. Mas antes que o próximo segredo escape, o colar ao redor do pescoço de Kota de repente aperta e começa a sufocá-lo. Uma voz sai através dele, e o homem se apresenta como o mestre das feras, Dogo. Ele volta sua atenção para Gero e pergunta se é verdade que ele vem aceitando trabalhos de guarda-costas por quase nada. Gero confirma e diz que sua principal motivação é se casar. Dogo cai na gargalhada porque já consegue ver exatamente onde isso vai dar. Ele diz a Gero que já sabe que Kimi é a mulher em quem ele está de olho, mas então seu tom muda, e ele lembra Gero de que se casar com ela seria uma mancha no nome de sua família, considerando que seus ancestrais passaram gerações refinando cuidadosamente sua linhagem. Gero já ouviu o suficiente e manda Dogo calar a boca. Uma fração de segundo depois, uma lança vem voando em sua direção do nada. Dogo então revela o que fez. Ele usou o sangue de Kota e de um mestre da lança para fundi-los em um único lutador combinado. O mestre da lança era um homem chamado Kushima, alguém que dedicou anos de sua vida a dominar a lança. E esses anos ficam claros quando Kota avança contra Gero, com estocada atrás de estocada, todas com uma precisão assustadora. Gero mal consegue acompanhar. Ele não tem nenhuma referência para entender como Kota de repente consegue executar as técnicas de Kushima, e essa incerteza torna muito difícil descobrir qual deve ser seu próximo movimento. Dogo observa tudo se desenrolar através de suas esferas de transmissão e se recosta, totalmente convencido de que Gero já está acabado. Dogo chama Byaku para assistir Gero ser finalizado, mas ela não está em lugar nenhum. Do outro lado da ilha, Mei e Nakagawa chegam à margem depois de serem levados pela maré e arrastados para o lado errado da ilha. Eles se levantam e começam a se mover, mas não vão muito longe antes que um urso branco apareça bem na frente deles. Mei fica tensa imediatamente, esperando que ele ataque. Em vez disso, o urso começa a demonstrar movimentos de artes marciais, o que realmente a impressiona. Ela decide não ficar por ali para descobrir o que virá a seguir, e tenta escapar discretamente, mas no instante em que se move, a expressão do urso escurece, e volta exatamente ao que era antes. De volta à luta, Kota se prepara para dar o que ele tem certeza de que será o golpe final em Gero. Então ele percebe que há algo errado. Seus pássaros estão enfraquecendo, as penas deles estão caindo e seus movimentos estão desmoronando. Kota encara os pássaros sem acreditar e se pergunta se Gero de alguma forma preparou uma armadilha venenosa
venenosa sem que ele percebesse. Jero diz que não foi nada tão complicado. Ele misturou um relaxante muscular no próprio sangue, e isso foi suficiente para drenar silenciosamente a velocidade dos pássaros. Como último recurso, Kota manda todo o bando avançar direto contra Jero, mas Jero desvia de cada um deles. Agarra Kota pelo rosto e o joga direto contra o chão. Dogo observa a distância e passa a língua pelos lábios. Ele quer a linhagem de Jero para si. Mesmo assim, Jero não acaba com Kota. Desde o começo ele sabia que Kota era apenas um cara obcecado por beisebol que acabou se envolvendo com as pessoas erradas. Kota fica aliviado ao ouvir isso e diz a Jero para não esperar a mesma misericórdia da próxima vez que se encontrarem. Mas Dogo não dá a ele a chance de cumprir essa ameaça. Ele esmaga a esfera de transmissão de Kota e o mata na hora, dizendo que não haverá próxima vez. Dogo então volta sua atenção para Jero e deixa as coisas bem simples. Ele pode fazer exatamente a mesma coisa com Kimi sempre que quiser. A única forma de tirar o colar de cobra do pescoço dela é usando diretamente o sangue de Dogo. Então ele manda Jero subir a montanha e tomar o sangue dele se quiser. Nas profundezas da floresta, Mei está escondida, tentando ficar fora da vista do urso branco, mas ele fareja sua presença mesmo assim e se aproxima, pronto para fazer dela sua refeição. Então Nakagawa desperta de seu cochilo, entende a situação em um instante e derruba o urso sem nenhuma dificuldade. Eles se recompõem e voltam a seguir em frente pouco depois, mas não demora muito até que uma sanguessuga se prenda à parte de trás do pescoço de Nakagawa e comece a sugar seu sangue, antes mesmo que ele consiga levar a mão para arrancá-la. O mesmo urso branco aparece por trás e arranca a sanguessuga dali. Nakagawa fica parado, confuso, sem entender o que acabou de acontecer. Um pouco depois, tudo fica claro. Aquele urso era Byako disfarçada o tempo todo, e ela usou a sanguessuga para coletar silenciosamente uma amostra do sangue de Nakagawa e roubar sua linhagem. De volta ao esconderijo, Dogo aparece com um olhar satisfeito no rosto. Agora ele tem amostras de sangue tanto de Jero quanto de Nakagawa. O que ele busca é a sanguinação cruzada, um processo que normalmente não funciona entre linhagens diferentes. Mas Jero é uma rara exceção por causa de sua resistência extraordinária a toxinas. Com as duas amostras em mãos, Dogo está convencido de que agora tem tudo de que precisa para acabar com os dois de uma vez por todas. Mais tarde naquela noite, Jero e Kimi se abrigam em uma caverna. Jero não consegue acalmar a mente, por mais que tente, porque sabe que Dogo poderia simplesmente decidir matar Kimi a qualquer momento, independentemente do que foi dito antes. Perdido nesses pensamentos, ele é pego completamente de surpresa pelos hamsters de Kimi e tropeça para trás, caindo com a cabeça sobre as coxas dela. Kimi fica sentada em silêncio por um momento, e então tudo o que ela vinha guardando finalmente vem à tona. Ela começa a chorar e diz a Jero que sente muito por não ter sido nada além de um peso morto desde o momento em que se conheceram. Jero escuta e então diz a ela de forma direta, para não se preocupar com nada disso, porque eles estão juntos nessa, e juntos vão derrubar Dogo. Dito isso, Kimi decide mostrar a Jero do que ela realmente é capaz. Então ela invoca seus hamsters e usa uma de suas técnicas modificadas de linhagem sanguínea, para desenhar um mapa de toda a ilha. Jero fica realmente surpreso ao ver aquilo, porque conhecer a estrutura da ilha definitivamente vai ser muito útil. Ter um mapa completo dá a eles uma enorme vantagem, e torna muito mais fácil planejar seus próximos movimentos. Kimi diz a Jero que aquilo não é nada comparado ao que mais ela consegue fazer. Em seguida, ela acrescenta que vai dar a ele o luxo de experimentar o famoso prato da família dela. Não demora muito para ela terminar de preparar a refeição com a ajuda dos hamsters. Eles se movem de forma eficiente, ajudando a reunir ingredientes e preparar tudo o que ela precisa. Quando a refeição finalmente fica pronta, ela a apresenta com orgulho e então tenta dar uma mordida na boca de Jero, mas Jero ainda se sente hesitante em comer comida preparada por outra pessoa. Seu pai sempre havia ensinado a ele que comida que ele não preparasse por conta própria era veneno, então seu corpo é naturalmente resistente a comer comida feita por outras pessoas. Mesmo sabendo que isso não é necessariamente verdade, essa lição foi martelada nele por tantos anos que é difícil ignorá-la. Por um momento ele hesita e fica encarando a comida à sua frente, mas no fim, Jero decide deixar o passado para trás e dar uma mordida na refeição. Para sua surpresa, a comida acaba sendo muito mais deliciosa do que ele esperava, e provavelmente uma das melhores refeições que ele comeu em muito tempo. Ao ouvir isso, Kimi imediatamente se ilumina de felicidade. Kimi então começa a explicar que essa era a sua refeição favorita enquanto crescia. Ela revela que era um prato que seu irmão costumava fazer para ela, mesmo quando eles estavam completamente quebrados e mal tinham dinheiro suficiente para sobreviver. Não importa o quão difíceis as coisas
ficassem. Ele sempre encontrava uma maneira de preparar uma refeição para ela. Por causa disso, o prato guarda muitas lembranças preciosas para ela. Jero agradece a Kimi pela refeição e diz a ela mais uma vez que aquela foi a melhor comida que ele comeu em muito tempo. Ouvir isso deixa Kimi feliz. E os dois passam mais um tempo conversando antes de decidirem dormir naquela noite. Mais tarde naquela noite, no entanto, Jero de repente sente a presença de outro mestre por perto. Percebendo que alguém está se aproximando, ele imediatamente sai para investigar. Quando chega lá, ele fica cara a cara com o mestre Koala e seu enorme exército de koalas. O mestre Koala parece completamente confiante de que será capaz de lidar com Jero sem muita dificuldade. Infelizmente para ele, as coisas não saem como planejado. No momento em que a luta começa, Jero o domina completamente. Em menos de 5 segundos, Jero acaba com ele em menos de 5 segundos, provando que a diferença entre eles é muito maior do que o mestre Koala esperava. Depois de lidar com a ameaça, Jero volta para a caverna esperando encontrar Kimi descansando onde ele a deixou. Em vez disso, ele encontra Dogo agachado exatamente no lugar onde Kimi costumava estar. A visão imediatamente o deixa em alerta. Jero exige saber onde Kimi está, e Dogo responde casualmente que já a matou. Por vários segundos, Jero fica completamente sem palavras. Antes que ele possa reagir, Dogo começa a rir e diz para ele se acalmar, porque na verdade ainda não a matou. Mas isso não melhora muito a situação. Dogo então começa a explicar o verdadeiro motivo de ter vindo. Segundo ele ainda precisa de mais do precioso sangue de Jero. Quanto mais perto Jero chega da morte, mais sua linhagem sanguínea modificada evita uma rejeição arriscada. Por causa disso, ele se torna capaz de misturar linhagens sanguíneas, que normalmente nunca seriam compatíveis entre si. Para Dogo, isso faz de Jero a ferramenta perfeita para criar linhagens sanguíneas ainda mais fortes. Depois de se explicar, Dogo revela que preparou algo especial. Mestres de todas as linhagens sanguíneas que ele criou começam então a aparecer ao redor de Jero. Em pouco tempo, Jero se vê completamente cercado. Vendo a armadilha se fechar perfeitamente, Dogo se vira e começa a se afastar com um sorriso malicioso no rosto. Ao mesmo tempo, Kimi acorda amarrada dentro de uma sala e rapidamente percebe que não está sozinha. Olhando ao redor, ela vê vários outros membros do clã das feras, que aparentemente foram aprisionados por Dogo por muito tempo. Alguns deles parecem exaustos, enquanto outros quase perderam a esperança de algum dia escapar. Os braços e as pernas de Kimi estão firmemente presos, tornando impossível para ela se libertar diretamente. Depois de pensar por um momento, ela tem outro plano. Ela tira Sirius de sua boca e o chuta cuidadosamente em direção a uma das aberturas de ventilação próximas. Como ela não consegue se mover, ela espera que Sirius consiga encontrar uma maneira de ajudá-la a escapar, ou pelo menos alertar alguém sobre sua localização. Enquanto isso, Jero está ocupado lutando contra as centenas de mestres falsos que Dogo criou. De seu esconderijo secreto, Dogo assiste a batalha se desenrolar com grande interesse. Ele consegue perceber que nenhum dos mestres falsos chega nem perto do nível de Jero individualmente. Em uma luta 1 contra 1, Jero derrotaria qualquer um deles sem muito esforço. No entanto, esse não é o ponto. Dogo sabe que até o lutador mais forte tem limites. Se Jero for forçado a lutar contra centenas de oponentes um após o outro, o cansaço eventualmente começará a aparecer. Como esperado, a quantidade começa a pesar. Mais e mais mestres falsos continuam a cercá-lo vindo de todas as direções, mesmo que Jero continue derrotando todos eles. A pressão continua aumentando. Observando de longe, Dogo fica convencido de que esse finalmente é o fim de Jero. Mas justamente quando as coisas parecem estar no seu pior momento, uma enorme camada de água surge de repente sob ele. Em um instante, Jero é levado para longe do perigo e resgatado. Diante dele está ninguém menos que Ureshino, a mestra da água. Ureshino imediatamente deixa uma coisa clara. Ela não veio porque gosta de Jero. O único motivo de estar ali é porque Mei a contratou para o serviço. Ureshino presume que Jero deve ter se metido nessa situação ao aceitar outro trabalho barato e ridículo. Quando ela pergunta quanto ele está recebendo, Jero responde casualmente que o trabalho paga 10.000 ienes por dia. E Ureshino acha esse valor absolutamente ridículo. Ao mesmo tempo, Mei e Nakagawa estão indo em direção ao local. Nakagawa anuncia que pretende eliminar o clã das feras pelo bem dos futuros clientes de seu café. Pelo que ele entende, qualquer um causando tanta confusão assim é ruim para os negócios. Deixando isso de lado, ele se vira para Mei e pergunta por que ela está tão determinada a salvar Kimi em primeiro lugar. Mei pensa por um momento antes de responder honestamente. Ela explica que na verdade não se trata exatamente de salvar Kimi. O que importa para ela é ajudar Jero a se tornar o tipo de pessoa que estende a mão para os outros. Ela acredita que se ele continuar ajudando as pessoas e
criando conexões. Então algum dia ele finalmente poderá encontrar o amor da sua vida. Nakagawa ouve isso e pensa que deve existir uma maneira mais eficiente para Jero encontrar uma esposa do que arriscar a vida toda vez. Mei concorda com ele, mas explica que eles já tentaram coisas como aplicativos de namoro, eventos de casamento arranjado e todos os tipos de encontros sociais. Nenhuma dessas abordagens funcionou. É por isso que Mei acredita que Jero arriscar a própria vida para ajudar as pessoas e criar conexões genuínas pelo caminho. Talvez seja na verdade sua melhor chance de encontrar alguém. Ao mesmo tempo, de volta ao campo de batalha, Ureshino e Jero estão lutando contra os mestres falsos há um bom tempo. Eventualmente os dois percebem que simplesmente há inimigos demais para derrotar um por um. Por causa disso, eles decidem criar um plano capaz de eliminar todos os mestres falsos com um único ataque. Jero imediatamente começa a preparar uma grande quantidade de gás venenoso. No momento em que os mestres falsos percebem o gás se espalhando, eles entram em pânico e rapidamente cobrem o nariz, acreditando que isso vai protegê-los de serem envenenados. Infelizmente, essa reação é exatamente o que Jero estava esperando. Usando seu controle sobre a água, Ureshino manipula a umidade no ar e força o gás venenoso diretamente pela boca deles. Os mestres falsos não têm como se defender do ataque. Um após o outro, eles são envenenados e desabam. Em pouco tempo, todos os mestres falsos estão mortos. Com a batalha inteira finalmente terminada, Ureshino solta um suspiro de alívio e admite que está feliz por toda aquela bagunça ter acabado. Ainda assim, ela não consegue deixar de apontar uma falha na abordagem de Jero. Ela o lembra que discutir abertamente um plano de batalha bem na frente do inimigo foi uma péssima ideia, e o avisa para ter mais cuidado da próxima vez. Depois de dizer isso, ela se vira e começa a ir embora. Antes que consiga ir muito longe, Jero a chama. Ureshino para e olha para trás. Então Jero agradece profundamente por ela tê-lo salvado. A sinceridade em sua voz a pega um pouco desprevenida, embora ela tente não demonstrar. Enquanto isso, as coisas não estão nada boas para Kimi. O colar de cobra enrolado em seu pescoço continua apertando, e ela parece que pode morrer a qualquer momento. À medida que sua consciência começa a desaparecer, memórias de sua infância começam a vir à tona. Ela se lembra de uma época em que ainda era uma garotinha. Naquele tempo, um dos líderes do clã das feras a havia encurralado. Ela estava sendo atormentada sem parar e provavelmente estava a poucos instantes de ser morta. Então, do nada, um jovem Jero apareceu. Sem nenhuma hesitação, ele derrubou todos que estavam ao redor dela em questão de segundos. Para Kimi, ele pareceu incrivelmente estiloso. Depois de ser salva naquele dia, ela fez um juramento de que seria a maior fã de Jero pelo resto de sua vida. Ao mesmo tempo, ela também sabia que Jero era uma criança bem problemática naquela época. Por causa disso, ela acabou decidindo manter distância. Mesmo assim, depois de todos esses anos, Jero ainda escolheu vir salvá-la. Não porque seu clã ordenou, mas porque ele genuinamente queria ajudá-la. Pensar nisso faz Kimi se sentir dolorosamente inútil em comparação. Ainda assim, ela se recusa a desistir. Reunindo cada gota de força que ainda lhe resta, ela se força a ficar de joelhos novamente. Então ela faz um sinal para seus ratos domesticados, ativando sua linhagem sanguínea modificada. Ela cria uma rede interconectada ligando seus hamsters e ratos. Por meio dessa rede, Kimi começa a se comunicar com os outros prisioneiros. Sua voz ecoa através dos hamsters enquanto ela se dirige a todos que estão sendo mantidos em cativeiro. Um olhar selvagem surge em seus olhos. Olhando para os prisioneiros ao seu redor, Kimi faz uma sugestão simples: que eles destruam o lugar inteiro. Esse foi o final do 10º episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 11.